aula de colocando para gravar aqui, a gente tem uma diretriz, professora Agnaton, que é nesse período gravar as aulas, porque tem alunos que têm problema de conectividade e tal, e as aulas ficam disponíveis para eles assistirem quando conseguirem, enfim, até por conta das atividades aí, avaliativas, etc. Então, fazendo as honras da casa, né, dando boa noite a todos, boa noite especial, professor Akhenaton. A gente já tinha, né, o convidado, a nossa ideia era fazermos alguma atividade presencial aqui em Criciúma, né, tem tantos amigos aí, tantos camaradas que vêm fazendo, né, um estudo, uma pesquisa, uma contribuição fundamental para a área criminal, para a criminologia, para a sociologia, para o direito, né, enfim, para as reflexões aí e para as questões que nos dizem respeito, que nos interessam, né, do nosso momento atual no Brasil, não só no Brasil. E o Akhenaton é um deles, nós já tínhamos conversado, né, vemos mantendo aí um contato, vários amigos em comum, né, vários temas em comum, e eu já ouvia convidado para vir aqui, enfim, mas aí aí veio o Covid, né, e acabou com o nosso plano. Acabou ocorrendo esses imprevistos aí, né, mas queira ou não, eu tenho comentado isso, né, de certa forma, eu acho que a gente tem que extrair alguma coisa boa disso, e eu acho que talvez uma das coisas boas que fiquem da pandemia é a gente começar a fazer mais uso dessas plataformas, né? Então... cara, sem dúvida. Isso aí eu acho que, né, quando a gente vê, assim, permite, né, a ideia é a gente fazer uma coisa dialogada, assim, né? Então, sim, deixa eu participar um pouco. Eu acho muito interessante isso, porque a gente vive num momento, quer dizer, quando a gente se coloca diante de um momento de crise de grave, né? Por exemplo, pestes, guerras, a gente vê um processo de aceleração dos fenômenos sociais, né? Então, essa tecnologia a gente já tinha, né? Mas a gente usava muito raramente, né? Talvez só quando ia fazer um TCC, né? Uma tese, uma dissertação, algo assim. Deixa eu só fechar o negócio aqui que eu acho que vai ficar ruim para não ficar lento aqui também. Então, o que nós estamos vendo é que vai ocorrer, né? Ocorreu uma aceleração desse processo. E está sendo bom isso mesmo. Por exemplo, a gente teria dificuldade de fazer pessoalmente. Hoje eu falei com o Pablo, que está em Vitória, não é? Falo com um amigo meu que está no Peru, o outro que está na Espanha. Então, esse é um ponto positivo mesmo, professor. Então, a gente pode inclusive, valorizar, né, o continuar estudando nesse momento, né? Apesar da dificuldade, obviamente, todos enfrentam, mas justamente por conta dessa possibilidade de ter mais ideias, né, mais professores, mais conversa. Exato. Então, a gente tem, né, eu tenho procurado fazer, né, o Bruno Rota já fez atividade comigo no mestrado, né, enfim, a gente já tem utilizado essa mecânica para as bancas do mestrado, por exemplo, né, muitas vezes as universidades com aí redução de custos, etc., e para as bancas do mestrado, que sempre exigia, né, qualificação e defesa, professor externo, a gente já vinha, às vezes, adotando essa dinâmica das videoconferências, né? E aí agora, por conta da pandemia, a videoconferência virou, né? Claro, tem os riscos disso, né? Os prejuízos que isso oferece, né? Para a questão da educação, eu acho que se antecipa o processo de virtualização da educação que vinha ainda, né? Enfrentando alguns obstáculos, e eu acho que agora esses obstáculos, por força disso tudo que ocorreu, acho que praticamente caíram por terra, né? Em certo sentido, eu acho que a virtualização da educação, em grande parte, ela vai crescer muito no país, né? E obviamente que isso aí vai exigir várias reflexões e várias demandas políticas dentro da seara da educação e, né, do pensamento crítico de maneira geral, né? Enfim, mas de alguma forma acho que a gente pode usufruir isso de algumas maneiras positivas. Uma delas é a gente poder fazer essa aula de encerramento da nossa disciplina, né, com um baita de um cara que tem aí uma contribuição muito bacana, né, e que possivelmente vocês não conheceriam se não fosse, né, essa atividade virtual hoje. Então, só para apresentar para vocês, né, eu sei que ele não dá a menor importância para isso, né, como abolicionista que é, mas dado aí todo o burburinho essa semana aí do nosso ilustríssimo ministro da Educação, né, e o seu doutorado falso e a sua
e o seu pós-doutorado também inexistente, né? Só para apresentar um pouquinho do Akhenaton para vocês, né? O Ak é doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná, né? É doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná, está fazendo um pós-doutorado em Sociologia Política pela Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo, junto com o Pablo lá. É especialista em Sociologia, especialista em Direito Penal e Criminologia e é graduado em Direito e em Sociologia, né? Ou seja, um currículo aí que daria para dizer dispensa comentários, mas aí mesmo é que eu acho que tem que exaltar, né? Um cara que está conosco aí, a gente já tem um diálogo, uma parceria, né? Eu acho que a tendência é ampliar essas parcerias, né? Já foi 2 alunos meus apresentar trabalho em evento deles, agora a gente começa a aproximar eles aqui também, né? Então a ideia é fazer essa aproximação e hoje uma coisa mais contraída, né? A nossa última aula tivemos um semestre bastante puxado, um semestre de adaptação, né? Enfim, vários alunos com diversas dificuldades aí, né? E aí então essa aula de encerramento, né? Quase como uma cereja no bolo para que a gente consiga fazer esse fechamento aí a partir. A minha ideia era então tentar desfazer um pouco essa questão que envolve a discussão abolicionista, né? Ou seja, qualquer pessoa que não tenha um contato, né, uma leitura acerca do fenômeno abolicionista ou da discussão abolicionista, né, é permeada, né, automaticamente por uma série de preconcepções, uma série de entendimentos, né, ilusórios, inexistentes, ou seja, né, algumas coisas bastante irreais e que, na verdade, nunca estiveram presentes na formulação teórica, né, nas ideias políticas concretas, enfim. Né? Então, a ideia era apresentar hoje para eles um pouquinho, né, de alguns elementos teóricos do abolicionismo, né, que o amigo transita muito bem aí, nas suas leituras. Né? E aí a proposta, então, né, seria falar um pouquinho, né, nós fazer esse bate-papo, esse bate-bola acerca do abolicionismo, né, de Luke Husmann, Nils Christ e Angela Davis. Né? Ainda hoje, muito casualmente, o seminário do mestrado foi sobre o Luke Husmann, né, e eu fui revisitar um pouco o livro ontem, até para enriquecer um pouco o debate na aula do mestrado hoje à tarde, né? E estava prestando atenção de como, nas diferenças de abordagem, né? O livro do Husmann, né? Só para situar, então, o pessoal, né? O Luke Husmann é um dos autores originais, né, da formulação teórica do abolicionismo, né? Um livro chamado Das Penas Perdidas, lá da década de 80, finalzinho da década de 80, né? E ele vai formular, então, né, uma crítica, e talvez a principal, ou uma das primeiras críticas mais contundentes ao fenômeno prisional. Né? E aí, então, ele vai formular essa crítica a partir de alguns elementos teóricos e a partir de algumas manifestações bem práticas, bem concretas, resultantes da violência dele, resultantes da experiência dele em relação às estruturas produtoras da violência. Né? E aí a gente poderia situar não só a prisão, né, como a própria igreja, né, como a própria educação, o ensino, a escola, né, como o quartel, né, como as instituições de confinamento, a prisão, o manicômio, né, enfim, todas essas instituições que, de alguma forma, produzem um processo de aprisionamento. Né, pode-se dizer que o Husserl seria, dos abolicionistas, talvez o mais Foucaultiano, né, o Akhenaton. Né? Pelo menos no Das Penas Perdidas, a gente vê uma abordagem dele bastante aproximada. Eu acho, cara, assim, eu acho muito interessante e eu queria agradecer aí a honrosa apresentação. Então, fico, né, assim, de fato, a minha leitura é muito plural, né? Porque ao mesmo tempo que eu dou aula de direito penal, parte geral, dou aula de criminologia, estudo sociologia, estou concluindo a graduação em sociologia, não concluí ainda, estou fazendo também à distância, então sei que é difícil. E esse pós-doutorado eu comecei a fazer antes de entrar no doutorado de direito de novo. Então, né, acabou casando, estou terminando ele, né, que eu estou estudando o fascismo no judiciário. Agora, eu acho que a grande chave para a gente poder pensar isso, já que isso é uma coisa que me perpassa sempre, isso um olhar de sociólogo, assim, de antropólogo, eu acho que vale a pena provocar os alunos, eu não sei em qual período eles estão no direito,
que é a noção do Estado. Ou seja, nós falamos sempre do Estado e sempre de forma muito metafórica, muito aberta, o Estado é aquilo, o Estado... Quando uma coisa fica muito fácil de definir e muito difícil ao mesmo tempo, ou seja, todo mundo explica, mas ninguém sabe como, mais ou menos, o que é exatamente, significa que esse objeto nos perpassa, né? Ou seja, ele nos atravessa e nos constitui. Então, quando acho que eu leio, por exemplo, esses autores, tanto a Angela Davis, mas o Niels, né, e tantos outros, eles partem, acho que parte de um pressuposto, não eles, mas a gente pode partir de um pressuposto de análise que o que estamos fazendo basicamente é uma crítica às estruturas de controle social do Estado que se organizam a partir do Estado moderno contemporâneo. E nesse sentido, eu acho que dá para fazer uma aproximação, né? Assim, claro, essas aproximações sempre são perigosas. Eu gosto, né? Tem pessoa que é mais chata, assim, fala, não, tem que ser um autor só, tem que ser purista. É interessante porque o Foucault, ele pensa a governamentalidade, né? Então, quando ele pensa a governamentalidade, ele pensa, ou seja, quem que são esses sujeitos que nós estamos que estamos governando e, ao mesmo tempo, constituindo enquanto sujeitos, como isso perpassa as instituições, né? Então, tem aquele texto do Foucault, é maravilhoso, como é que é o nome? Sociedade Punitiva, por exemplo. Aquele texto é mais legal de dar para os alunos do que o Vigiar e Punir. Vigiar e Punir é um bom texto também. Só que é muito monográfico. Aquele ali, como é as aulas, fica muito claro assim como ele vai mostrando esse processo de construção. E daí, por exemplo, mostrando as ambiguidades que envolvem isso, né? Eu acho que a grande chave, vale a pena para os alunos pesquisarem também no documentário aquele quanto mais maior a pena, maior o lucro, quanto mais prisões, maior o lucro, não lembro agora o nome. E tem um texto do Foucault que diz assim, qual é a utilidade do criminoso, né? Para que serve o criminoso, né? E é um pouco disso, por exemplo, quando pensa na indústria do crime, é literalmente isso, é uma indústria, né? Ou seja, é uma indústria que tem um sentido não só econômico, não só financeiro, mas também do campo da estrutura da sociedade. A 13ª emenda também é animal, né? Ou seja, exatamente, ali no 13ª emenda vai ser massa, não só porque aparece a Ângela, mas porque permite fazer essa dobra a partir daí justamente, e aí você foi orientando, né, cara, e amigo do nosso mestre supremo, Bogokis, né, essa dobra do processo mais sociológico, mais amplo, que ele pode pensar como algo que constitui a sociedade, fato social total, assim, por pegar a sociologia, que é a escravidão. E como, cara, é incrível, bicho. Isso aqui não precisa nem esforço, galera. Eu não sei qual período vocês estão. E geralmente o cara se afasta se falar abolicionismo não, porque ele fala, pô, vai fazer o quê com as pessoas, porra? Sempre foi assim, tem que prender. Cara, quando a gente pega a história, a gente fica chocado. A gente fica chocado de como as coisas se constituíram e como a gente nunca se perguntou o porquê, né? Eu normalmente falo para os meus alunos, só para concluir, fechar o pensamento ali, dentro da ideia do Estado, quando eu vou dar aula disso, eu falo para os meus alunos no primeiro dia de aula, eu falo assim, ó, galera, quando que surgiu a pena de prisão? Mas o que vocês acham? Assim, surgiu há 1000 anos, há 500, 200, tal. Os caras falam assim, não, surgiu 2000 anos isso. Né? E eu falava, não, cara, assim, a pena de prisão tem 200 anos, tem 300 anos pau brabo, como sistema de punição, né? Então, ou seja, é algo novo. E esse algo novo tem um sentido justamente com esse conjunto. Então, entender para que serve a prisão nos propicia pensar quais outras possibilidades, que daí sim eu acho que não é possível viver. Eu acho que a gente não pode viver sem prisão, sem pena. Agora, a gente não pode viver sem controle social. Então, outras formas de controle social vão aflorescer na medida em que a gente perceber o quanto essa estrutura se coloca numa sociedade a partir de uma lógica de interesse, de constituição de uma estratégia, tem um propósito muito bem definido. E, mais uma vez, eu digo, galera, isso aqui, o professor Jackson muito bem fala, e outros colegas que pesquisam, isso aqui não é uma questão de gosto, né? É uma questão assim que é uma questão científica. Então, se a pessoa não consegue entender, se não entra na cabeça dela a ideia, porque porra, o bandido tem que morrer, né? E o cidadão de bem, porque ela não conseguiu romper ainda, sabe, emergir do senso comum, perceber que essas categorias são inventadas, eu digo para vocês o seguinte: se esforcem. Porque tem que entender, porque isso aí é ciência, isso não é uma questão de gosto, né? É uma questão científica. É muito claro que o direito penal ele opera por uma lógica absolutamente de seletividade, de suporte, né, por toda uma estrutura que nós vamos ver aí nas sociedades. Depois vamos falar mais disso, certamente, da estrutura da sociedade brasileira ou da americana, né? E da falar da questão europeia também, né? Que sem dúvida é um olhar muito privilegiado, né? Que o Niels tem, né?
Perfeito, Akhenaton. Eu botei o fonezinho aqui, que eu acho que eu grito menos, parece que o retorno um pouco melhor, eu grito menos. Então, assim, como é que, só para te situar, Akhenaton, eles estão na terceira fase, né? E para te situar o que a gente viu até agora e mais ou menos por onde a gente passou. Né? Eu faço mais ou menos aquele transcurso tradicional da criminologia, né? A partir do classicismo, tentando situar essa ideia de classicismo, né? Trabalhado pela Vera, né? O positivismo no século XIX, a partir, sobretudo, do contexto da história brasileira, né? Numa perspectiva baratiana, né? As Mas isso rupturas do aí, século XX. essa galera tem que ir. Isso vale a pena, você está certíssimo. E é muito massa, porque eu cada vez mais retomo essa origem, porque ela explica muito, sabe? Ela explica muito mesmo. Essa ideia, por exemplo, do pensamento, até mesmo no direito penal, né? Por exemplo, se for ver a base do pensamento do direito penal que se constitui consciência no século XX e final do século XIX, é baseado nesse pensamento classicista, que é basicamente uma filosofia aberta, abstrata, né, que tenta criar uma espécie de um processo de universalização. Desculpe interromper. E aí, então, a gente fez esse transcurso, culminando, né, com as teorias criminológicas agora do final do século XX, encarceramento em massa, em que a gente vai retomar algumas coisas. Né? E aí, depois de perpassar algumas coisas com eles, né, pessoal, no sentido de tentar demonstrar como a definição criminal e o surgimento da prisão era extremamente útil, e aí numa perspectiva eminentemente utilitarista naquele dado momento histórico, né? Isso vai passar por um processo de corrosão ao longo do século XX e vai culminar com uma crítica radical, que seria uma crítica radical do abolicionismo no final do século XX. Né? E aí, então, a gente entra numa suposta ideia de crise, né? Quando se falou lá na ideia de crise da criminologia. E aí, mas eu quis fechar aqui com o abolicionismo penal, porque ao longo do semestre eu tentei demonstrar para eles, Akhenaton, inclusive no sentido não só da teoria, né, tentando passar alguns filmes, né, tentando passar algumas séries, né, e terminando, né, com essa ideia da Angela Davis, sobretudo, né, de demonstrar para eles, passei para eles, inclusive na última prova agora, algumas charges, né, do Latuf, né, fazendo uma crítica sobre a segurança pública no Brasil, enfim, né? Ou seja, a charge do Latuf do George Floyd, a charge do Latuf, várias charges do Latuf acerca, né, da letalidade da polícia militar no Rio de Janeiro, né, tentando demonstrar para eles no sentido, né, tanto da seletividade penal, e me parece que eles já aprenderam alguns conceitos, né, como seletividade penal, né, como utilitarismo da legislação penal, ou como a legislação penal como resultante de uma construção teórica, ou seja, aquela desontologização da legislação penal, do bem e do mal, né, ou seja, a gente já, em certa medida, passou por essas etapas e por essas discussões em aula, né? E por isso a ideia de hoje era resgatar uma discussão um pouquinho mais teórica, talvez mais conceitual, em termos de abolicionismo, no sentido de tentar desfazer, porque aí me parece que subsiste ainda, em grande medida, né, aquela grande angústia, assim, né? E é uma angústia, sobretudo, de quem está, né, mais no início da faculdade, né, visualiza, tá, mas eu como advogado, ou eu como juiz, ou eu como promotor, ou eu como um delegado de polícia, né, como é que eu vou lidar se não for com a ideia de culpa, se não for com a ideia de pena, ou como é que eu vou lidar com os fenômenos ruins, com os fenômenos problemáticos, com uma violência contra a mulher, né, com o traficante, né, como é que eu vou lidar, né, com os conflitos sociais, se não pela definição tradicional que a gente sempre conheceu enquanto, né, sociedade moderna ocidental, que seja a definição de crime e atribuição de uma culpa. Né? Ou seja, era um pouco mais ou menos essa tônica, né, que eu espero que a gente consiga tornar algumas coisas um pouco mais palatáveis para eles, no sentido que me parece que tu já iniciou com esse pé, né, no sentido de essa necessidade da prisão, essa nossa racionalidade que não consegue abrir mão de uma instituição chamada instituição penal, instituição prisional, instituição penitenciária,
em grande medida, ela é justamente tributária de uma entrada ideia. Eu comecei o semestre explicando para eles a ideia de paradigma, né? E a prisão, ela nasce com esse paradigma chamado de modernidade. Né? Então, para a gente abrir mão da prisão, a gente também tem que, em grande medida, romper com essa ideia de paradigma da modernidade. Ó, eu acho o seguinte, galera, eu acho que, cara, essa discussão é uma discussão maravilhosa, porque ela transforma as pessoas. E assim, né, a gente precisa imediatamente tentar superar essa dificuldade inicial, que é essa vinculação com o senso comum que nós temos quando falamos em sistema de justiça criminal, né? Porque há, de fato, uma barreira, né? Que é a barreira do crime violento, daqueles atos que são considerados absolutamente inadmissíveis, né? Imagine um estupro, imagine, por exemplo, o cara que mata alguém para pegar dinheiro. Quando a gente fala em abolicionismo penal, a gente não está falando nesse sentido dessas pessoas ou de uma idolatria ao bandido, tipo, os bandidos são bonzinhos. Não, não é nada disso. Nós reconhecemos o seguinte, é basicamente reconhecer que o sistema de controle social que o Estado moderno constitui, ele é gerador de maiores problemas. Essa situação que nós vemos, por exemplo, e parece meio contraditório, eu sei que parece, cara, mas não é. No final dessa conversa vai ficar bem claro para vocês, eu acredito. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do sistema penal, todo mundo sabe, é senso comum. Olha como é que é louco isso na nossa cabeça. Se perguntar no bar para alguém e falar assim, cara, o que você acha do sistema penal? O cara vai falar da prisão. Ele vai falar assim, a prisão é a escola do crime. Mas o que você acha que precisa mais? Precisa de mais prisão. Porque a pessoa justamente ela não chega a refletir sobre isso. Mas é basicamente reconhecer que nós não precisamos falar de um abolicionismo, né? Mas de abolicionismos penais. Ou seja, nós temos que fazer um processo pelo qual as formas de controle social para conflitos, e quando eu falo conflito aqui, galera, é tudo aquilo que gera distinção, que gera, por exemplo, espaços, que geram diferença na sociedade. Conflito é diferença. Então, por exemplo, pobreza é um conflito social, racismo é um conflito social, divisão de terra e tudo isso. Então, veja, cada sociedade cria um jeito. Eu brinco assim, quando você vê uma criança na rua passando fome, o que você faz com ela? O que o Estado pode fazer com ela? Bem, o Estado pode levar para um campo de concentração, pode promover um genocídio delas, pode escravizar elas, ou quem sabe uma sociedade pode pensar que, somos todos irmãos, então nós temos que dar a essa criança todo o potencial possível para que ela vire uma pessoa que possa se emancipar, não só ela, mas aqueles que estão à sua volta. E quando eu digo emancipar, é construir a vida, né, a partir de uma ética de si, de uma ética existencial, né? Então, depois tem esse detalhe mais amplo. Então, veja, então a gente precisa entender que o sistema de justiça criminal e os seus aparatos que foram constituídos e reconstituídos e reformulados, toda vez alguém inventa alguma coisa nova para a prisão ficar boa, bem no fim, essa é a fonte de todos os problemas. Por quê? E aí é um conceito que cara, todo mundo me pergunta isso. Mas então tem que fazer escola e prisão, não dá para fazer só um ou outro. Eu falo assim, cara, não tem fôlego para tudo. Algumas coisas são até contraditórias. Você não tem como sustentar um sistema, por exemplo, que defenda a liberdade e a dignidade e ampliação e ao mesmo tempo seja escravocrata. É incompatível, não tem como. Assim, o núcleo fundante desse Estado, dessas instituições, é marcada por um marco muito forte do racismo. E a Angela Davis, melhor que qualquer pessoa, vai deixar muito evidente isso. Então, ou seja, essa estrutura ela serve a alguma coisa. O Foucault, outros autores como Niels Christ e tantos outros, deixam muito evidente essa... E quando eu falo, não é nem a questão do utilitarismo no sentido prático, mas no sentido, por exemplo, veja só, ele fala do racismo estrutural, Jackson, veja, o racismo estrutural não é só... A gente não está falando só das populações pretas, estamos falando sobretudo das populações brancas, que se constituem a partir disso, entendeu? Ou seja, a constituição do branco, né, e do não branco é uma coisa que se dá junta. Se a gente for pegar, por exemplo, outro conceito muito importante para a gente discutir o abolicionismo, a ideia do inimigo, né, a ideia do outro, da dissidência, da diferença como inimigo. Ele não está falando do inimigo no sentido, né? Está falando do inimigo no sentido simbólico mesmo, daquela pessoa que é um problema, que tem que ser eliminada, se não fisicamente e moralmente, uma sujeira autolocomotora. Eu até posso procurar, se der tempo depois, por exemplo, no Rio de Janeiro, na década de 30, o Carlos Lacerda, que era o opositor do Getúlio Vargas, jogava os mendigos da ponte com a polícia. Tem reportagem disso, porque eles queriam limpar as ruas. Então, essa ideia do inimigo, né, a construção do inimigo, ela se dá, sabe por quê? Porque o inimigo, por exemplo, a palavra no alemão vem de fremden, significa alheio, estrangeiro ou estranho. E sabe por que o estrangeiro é estrangeiro? Ou o estranho é estranho? É porque ele é distante. Mas ele só é distante porque ele está próximo.
Por quê? Porque se ele não estivesse próximo, no instante ele seria. Então, por exemplo, a constituição da sociedade, né, dentro dessa lógica, com esses paradigmas, né, ela acaba construindo ambiguidades que são duras de lidar. Então, é impossível você tratar, por exemplo, a pobreza com política social do welfare state, de desenvolvimento, de educação, de ampliação dos recursos, perguntar coisas do tipo, para quem serve a cidade, né? Será que a cidade serve dos jovens, das populações negras, né? Das populações que não têm acesso, que não têm praça, que não têm futebol, que não têm campinho, né? E quem que é a cidade? Então, essa é uma pergunta, por exemplo, que bate de frente com uma política, por exemplo, que visa fazer um controle violento em determinadas localidades geográficas da população. Então, dificilmente você vai casar. Tentaram, né, de maneira muito fatídica, né, ali no Rio de Janeiro, naquela lá que a gente chama do UPP, aqui no Paraná, do UPS, que é essa polícia pacificadora. Né? Mas, bem no fim, por isso que eu trouxe o índio aqui. Ó. Sempre quando eu vou dar aula, eu uso, no V de música, eu uso as imagens históricas. Né? Porque vale a pena pensar, e aqui eu acho que... Isso aí é um fundo virtual? É um fundo virtual. Eu achei que era tipo um quadro, alguma coisa. Não, é um fundo virtual. Eu fico mudando conforme a aula, o conteúdo. E eu acho que vale a pena jogar, devo jogar a bola para você de novo, para a gente continuar esse debate, que é o seguinte. Então, esse Estado que constitui essas relações de poder, que constitui o branco, o rico, o cidadão de bem e o bandido. Ou seja, olha que interessante. Quem que é o cidadão de bem? Cidadão de bem é um processo de interação. Cidadão de bem é sempre aquele que fala, eu sou cidadão de bem. Que geralmente, vocês sabem, é tudo fela da puta. Né? Então, tem o cidadão de bem e tem outro que é o bandido. Bandido quem? Bandido nunca é o teu filho. Bandido sempre é o outro, aquele bandido. E olha só que interessante como a linguagem é dura. O bandido é aquele que nasceu para morrer. Você nunca vê a notícia que fala assim, o bandido foi assassinado, ou matado. O bandido morreu. Morreu, porque esse é o caminho natural dele. Quem que é o bandido? O bandido é quem é o outro. É o outro que permite que esse processo de acusação aconteça. E isso aí, pessoal, eu já vou passar a bola, se dá a partir da ideia de relação de poder. E tem um texto, que por isso que eu tenho essa imagem no fundo, né, do Pierre Clastres, que é um clássico, que se chama Sociedades contra o Estado. E nesse texto ele vai mostrar como as sociedades indígenas constituíram forma de relação, formas de controle social, relações de poder, que são horizontalizadas, não verticalizadas. Então, eles impedem que surjam sistemas de punição, estados, políticas institucionais como nós temos aqui. Então, talvez a grande questão que esteja envolvida na prisão, essas formas amplas de punição, seja a própria relação de poder que há entre Estado e sociedade, entre governo, governamentalidade e aqueles que estão sujeitos a essa razão. Akhenaton, e aí, pegando... às vezes fica muito... Vamos tentar deixar mais fixo, mais concreto para eles. Vamos lá. Então, assim, eu quero pegar um gancho da tua própria fala. Pessoal, assim, o livro do Rusman, ele vai começar, né, justamente a partir dessa idealização, né, que a gente faz do cidadão de bem ou do homem médio, né, o homem comum. Né? E aí ele vai tentar demonstrar como esse homem comum não existe. Né? Da mesma forma, esse homem comum não existe, ou esse cidadão de bem não existe, da mesma forma como aquela figura do bandido mau não existe. Da mesma forma como a figura do crime não existe, porque elas são produzidas discursivamente. Vocês lembram quando eu falava ao longo do semestre para vocês? Para ti, tu é o cidadão de bem, né? A partir daquela ideia de uma sociedade baseada na defesa social, dividida no meio, cuja essa divisão no meio é basicamente a infração da lei. Né? E aí tu é partidário, né, da defesa social, tu é partidário do enrijecimento da polícia, tu é partidário da política de lei e ordem, até tu ser pego numa blitz de lei seca e um policial te algemar. No momento que o policial te algemar, tu vai dizer, não me algema porque eu sou um cidadão de bem. Né? E para ti, o momento do algemar, ele se constitui o cruzar a linha. O momento que tu é algemado é quando, em tese, tu vira aquele bandido vagabundo, é quando tu vira aquela pessoa do mal. Né? Ei, Jackson, ou seja, Jackson. Fala. Só uma deixinha, cara. Quando você vai fazer, os caras vão ser advogados, aí então vão saber disso, criminal e tal. Quando você vai na audiência, às vezes muito comum, o cara tá preso, né? Então o cara tá preso e tá sendo indiciado como criminoso. Ele chega a família do cara e fala para ele, não, mas ele não é bandido. Né? Ou seja, porque a ideia, veja, olha como é que isso perpassa, né, o simbólico, né? Desculpe. Né? Assim, só para resgatar, e aí o
Eu queria começar, Akhenaton, começar não, que a gente já começou, mas a partir de uma questão muito pontual que eu acho fenomenal, pessoal. Eu vou ler para vocês, tanto o Rusman quanto o Nils Christ, eles usam muito demonstrar alguns elementos teóricos a partir de parábolas, né? O Nils Christ tem 2, 3 parábolas que eu acho fenomenais, e o Rusman tem essa parábola que eu acho ela com um potencial explicativo monstruoso. Eu vou ler ela para vocês. Olha só. Rapidinho. 5 estudantes moram juntos. Num determinado momento, um deles se arremessa contra a televisão e danifica, quebrando também alguns pratos. Como reagem seus companheiros? É evidente que nenhum deles vai ficar contente, mas cada um, analisando o acontecido à sua maneira, poderá adotar uma atitude diferente. O estudante número 2, furioso, diz que não quer mais morar com o primeiro e fala em expulsar ele de casa. O estudante número 3 declara: o que se tem de fazer é comprar uma nova televisão e outros pratos e ele que pague. O estudante número 4, traumatizado com o que acabou de presenciar, grita: ele está evidentemente doente, é preciso procurar um médico, levá-lo a um psiquiatra. O último, estudante número 5, sussurra: a gente achava que se dava bem. Alguma coisa deve estar errada em nossa comunidade para permitir um gesto como esse. Vamos juntos fazer um exame de consciência. Aqui se tem toda a gama de reações possíveis diante de um acontecimento atribuível a uma pessoa. O estilo punitivo, o estilo compensatório, o estilo terapêutico, o estilo conciliador, né? Ou seja, quando a gente fala em sistema penal, nós estamos falando em uma receita única, seja para a violência contra a mulher, seja para a violência sexual, seja para a violência contra o patrimônio, seja por um simples acidente, seja pela posse de drogas, seja para qualquer definição penal. A única receita prevista pela legislação penal e a única previsão a qual aceita, com a qual opera o sistema de justiça criminal é a simples, pura e simples retribuição, é a pura e simples atribuição de um sofrimento ao indivíduo considerado culpado. Quando a gente fala em abolicionismo penal, a gente fala em tentar ampliar esse leque de compreensão acerca dos chamados fenômenos complexos, dos fenômenos problemáticos, né? Quando a gente pega essa... Eu tenho uma história boa, por exemplo, para ilustrar muito bem isso. Aqui na nossa universidade, inclusive depois, pessoal, eu quero até divulgar para vocês aí, nós vamos ter uma série de eventos gratuitos, né, com certificado. O Bogoquis vem dar uma palestra para a gente aí também, então, para divulgar para vocês. Mas nós temos um núcleo muito forte de justiça restaurativa. Então, olha o caso que chegou para a gente, né? Chegou um caso lá, que um garoto de 13 anos havia levado um facão para matar uma menina na escola. Aparentemente, né? Se falar isso no bar, né? Quando eu falo conversa de bar, é aquela conversa que é mais, não sei se comum. O cara fala, você tinha que matar um fela da puta desse e tal. Né? Qual que era o caso? A gente chamou lá para fazer justiça restaurativa e o garoto, quando ele entrou na sala, entrou um cheiro muito forte. Um cheiro ruim, a ponto de ele ter que deixar a janela aberta. E quando ele entrou, a gente já imaginou imediatamente o que devia ter acontecido. Os caras tiravam um sarro dele, ele ficou chocado, né? Ficou constrangido com o bullying e quis reagir violentamente. Que é quase sempre a forma que as pessoas mais imaturas intelectualmente fazem. É muito típico, né? Quem não sabe, né? E daí, vamos descobrir como é que é. Chamamos vó, mãe e tal, aquela coisa, para fazer o ciclo, né? Para tentar compreender o fenômeno. E descobrimos o seguinte: descobrimos que o pai havia fugido de casa, abandonado, né? Então, mais uma realidade brasileira, né? As mulheres que são líderes da família, de 60% da população brasileira, é mulher, é mãe, quer dizer, é vó, é tia. E a mãe tomava remédios muito fortes, então ficava o dia inteiro dormindo. As crianças, uma de 13 e outra de 11, que era a irmã mais nova, tomavam conta da casa e lavavam a própria roupa. E essa roupa, quando mal lavada, né, mal seca, ela ficava cheirosa, né, ficava fedida, né? E daí, então, o que foi resolvido foi o seguinte: a gente chamou, né, chamamos outros familiares para tentar fazer uma política de cuidado com aquilo. O garoto aprendeu lá, ensinaram, deu tudo certo, mudaram ele de escola, na outra escola ele já entrou, com as roupas limpas, sem o cheiro, nada. Foi bem recebido, jogou no gol, porque ele gostava de jogar no gol, e ganharam o campeonato da escola, foi, né, homenageado, etc. Se deu bem, cara, passou o negócio.
Se nós fosse resolver pelo direito penal, o que a gente ia falar? O que o Piaget fez? Ele levou uma faca. O que ele ia fazer? Tentar matar a mulher. Ainda que ele possa pensar isso depois na teoria do crime, com o dolo, antes de existir o dolo na prática, existe na consciência daqueles que estão acusando. O cara levou uma faca, ele para matar a mulher. O cara já é assassino, é bandido desde jovem. E você ia internar o garoto, porque o garoto não tem uma família, digamos assim, né, com privilégio, por exemplo, de ter uma mãe ou um pai que consigam, né, cuidar das suas próprias roupas e das suas necessidades básicas, ou seja, um fruto da própria desigualdade. Então, ou seja, com a prática da justiça restaurativa, que é uma prática indígena, tá, de resolução de conflito, porque entende-se o seguinte, eu acho que a chave, Jackson, uma chave boa, é a ideia do controle social. Uhum. Conflito de sociedade sempre terá. Isso não revela nada a sociedade ter conflito, ter pobreza, ter crime, ter violência. Isso faz parte, isso aí explica para a sociedade quais são os seus defeitos. A sociedade, por exemplo, a população brasileira é a mesma população do Uruguai, é o mesmo ser humano, é tudo homo sapiens. Então, por que lá tem menos estupro do que aqui? Então, tem que ter uma explicação, né? Por que no Paraguai tem menos homicídios que no Brasil? Qual que é a explicação disso? Porque a explicação não pode ser biológica, como a galera lá da década do século XIX, que você deve ter falado para eles lá, né? O Nina Rodrigues, tal, o Lombroso. Então, qual que é a explicação? A explicação é a estrutura social. Formas diferentes de você solucionar conflitos. Então, se uma criança, por exemplo, está fora da escola, se você cria um estado que a preocupação é fazer com que essa criança estude, você diminui a evasão escolar, por exemplo, diminui a criminalidade juvenil, diminui o número de encarceramento. Ou seja, é uma coisa que não é uma coisa mágica, assim, de países que se tem amor, alguma coisa. Não, é política pragmática. É feito, por exemplo, na Inglaterra, durante a década de 70, descobriu que os jovens cometiam crimes por conta do tédio. Estavam entediados, auge do neoliberalismo e tal. O que eles fizeram? Começaram a fazer política pública de novo, como piscina, como parque, como coisa assim, e diminuiu a criminalidade. Então, ou seja, é de reconhecer que a prisão ela não é efetiva para os fins que se propõe, ou seja, para diminuir a criminalidade. Pelo contrário, ela serve a outras finalidades, como, por exemplo, dar formas de controle violento da população, né, criar cargos, criar empresas. Imagine vocês, agora não está com essa onda de meter tornozeleira eletrônica. Todo mundo agora usa tornozeleira. Quem que ganha esse dinheiro? Já pensaram nisso? Quem é a empresa? Quanto que a empresa lucra? Quem que é o dono dessa empresa? Procurem, vai lá, né, tá duvidando de mim? Entre no Google ali, pesquise, empresas, Space, não sei o que lá. Né? Quantos juízes nós temos? Quantos policiais militares? Quantos policiais? Ou seja, toda essa estrutura custa dinheiro. E mais, a estrutura do crime, a população, o emprego, o mercado negro, o trabalho informal, o trabalho do crime, melhor dizendo, é um trabalho que tem um espaço na sociedade capitalista. Quanto que vale a cocaína? Quanto que vale esse mercado ilícito? Então, a gente não pode imaginar que esse dinheiro, por exemplo, fica com cara de Havaiana, né, que morre com 26 anos na favela do Rio de Janeiro sem nunca ter saído do Rio de Janeiro. É óbvio que isso circula nos grandes capitais. Então, se a gente não reconhece que a estrutura do direito serve a esses privilégios e não serve ao fim que nós queremos, porque eu também quero. Eu quero chegar em casa sem levar um tiro na cabeça. Se minha mulher, eu vou dar aula, eu falo para meus alunos, eu estou dando aula, porque eu tenho muito aluno militar, você também deve ter. Eu falo, olha, cara, eu não moro em condomínio, eu não sou um cara playboy, né? Sou trabalhador, moro no bairro. Então, quando eu estou dando aula na faculdade, minha esposa está sozinha em casa, né, com 4 guaipeca cuidando dela. Né? Então, você, por exemplo, você acha que eu quero colocar alguém em risco? É óbvio que nós queremos melhorar. Agora, melhorar reconhece o quê? Que a estrutura que se coloca de punição, além de seletiva, né, ela é ineficaz, porque boa parte dos comportamentos indivíduos indesejados ou desviantes, eles se resolvem quase sempre com políticas, sobretudo afirmativas, de conversa, de esclarecimento, de apoio, não é? E não ao contrário, né? Ou seja, a justiça criminal não serve a nada, exceto a humilhação, a dor, o sofrimento, a desagregação. E sim, se me permite, só um detalhe, assim, só para... Eu fico falando muito, né, cara? Mas, natureza. É o seguinte, olha, professor, mas sempre teve crime, né? Ou seja, sempre teve pena. Na minha tese, eu uso um conceito, na minha tese de sociologia, que eu chamo de SIP, que é Sistema Integrado de Punição. Então, as sociedades criavam sistemas de punição, mas isso não era crime, muito menos direito penal. Direito penal é uma máquina ampla. Né? No Brasil, ela controla mais de 2 milhões de pessoas. As presas é só 800 mil, mas controlados por o é mais de 2 milhões. Né? Então, ou seja, a gente está falando de uma outra forma, que daí sim é um sistema de justiça criminal. E o sistema de justiça criminal, se ele for pensado a partir exclusivamente da pena,
que é como ele se coloca, né? Expiação da culpa, aquela coisa do Sêneca, né? Do punitor quia peccatum est, né? Punido porque pecou. Isso aí é pouco eficaz, né, cara? É uma presunção do tipo maluco, assim, eu vou deixar o cara preso. Né? Primeiro que é o seguinte, a gente criminaliza coisa que não precisa. Então, o abolicionismo, por exemplo, começa com o abolicionismo de coisa óbvia, né, cara? Criminalizar droga é uma coisa sem fundamento. Você prender um cara, que o cara tá com uma quantidade X lá de droga, um jovem. Isso não tem nem fundamento técnico jurídico no direito penal, na estrutura do crime, etc. Mas, enfim, se você quer fazer o quê? Você quer que as pessoas parem de usar droga, prendendo as pessoas? Alguém acredita nisso? Né? Isso não tem nem fundamento. Então, para que fazem? Porque isso tem algum sentido. E aqui eu só concluindo, passando a bola mais uma vez, cito Darcy Ribeiro, né? Quando perguntaram para ele da educação, se a educação é uma paráfrase, né? Que se a educação pública no Brasil não funciona. Ele fala, claro que funciona. Funciona mesmo, funciona para isso aí, é o que estão vendo. Ou seja, é um projeto. Entendeu? O sistema penal não funciona para isso que vocês estão vendo, exatamente. Para criar facção criminal, né? Para criar segregação, para criar possibilidade de se pegar a pessoa na rua e matar ela, meter bordoado e todo mundo bater palma, porque, mataram lá. Porra, cara, qual país do mundo que aceita o exército brasileiro, Duque de Caxias, dá 200 tiros num pai de família, né, cara? Isso aí é uma coisa que é inadmissível. Perfeito, aqui. E eu queria pegar de novo o gancho da tua fala, e tu tá aqui para falar bastante mesmo, não te constrange, tá em casa. Eu queria pegar o gancho da tua fala, pegando... eu estudei e pesquisei um bom tempo justiça restaurativa com o professor João Salme, de Chicago. A gente até tem um texto publicado junto. E pegando o caso, pessoal, que o Akhenaton trouxe, por que se teve, né, uma medida alternativa, uma medida diferente, uma medida ali, né, recuperadora com esse menino, né? Porque simplesmente não se adotou a via única do sistema penal, né? E aí isso parte de dois pressupostos fundamentais, ou no mínimo talvez 3 pressupostos fundamentais que o Rusman vai trazer, né? Primeiro, ele não foi tratado como uma figura de um criminoso, de um indivíduo perigoso, do indivíduo vagabundo. A partir do primeiro ponto em que tu atribui ao indivíduo, ele é um criminoso, ele é perigoso, ele é um vagabundo, né? Tu simplesmente esquece, né, que ele era filho de uma mãe doente, que ele era filho de um pai ausente, que ele era uma pessoa pobre, morador do contexto em que todo mundo conhecia a família. Simplesmente esquece todas essas dimensões. Vocês conhecem alguém do bairro de vocês que é ex-preso ou ex-condenado? Ele pode ser ex-presidiário, ex-detento, mas ex-condenado esse cara nunca vai ser. Olha lá, fulano voltou a trabalhar, fulano está trabalhando. Ah, mas ele é presidiário, ou ele foi presidiário, ou ele foi condenado. A pena de prisão, ela acompanha o indivíduo para o resto da vida, e nunca mais esse cara vai ser, né, o cara da igreja, o bom funcionário, nunca mais esse cara vai ser o bom filho ou o bom vizinho, esse cara vai ser sempre o ex-presidiário, o ex-detento, o ex-criminoso. Né? E assim, eu não sei como é que você vai fazer, que a Ângela vai trazer ela, eu já vou trazendo algumas coisas que é bem interessante de pensar. Veja, galera, tudo isso aqui, a gente está falando da modernidade. A modernidade, ela foi constituída de várias formas, tem várias pessoas que vão trazer conceitos diferentes, mas não há dúvida que a descoberta da América participa disso. E o processo de colonização também. Então, imagine nós latino-americanos, nós somos literalmente uma população, né, que passa por esse mesmo tipo de complexo de inferioridade, em vários sentidos. Isso se mostra em várias práticas nossas, como essa ideia de sempre retomar, porque minha família é italiana, porque não sei o que lá, né? E você não tem nada italiano, pode saber isso. Se for para a Europa, a única coisa que você não será é europeu para eles, tá? E que é uma população, apesar de hoje em dia estarem, né, no pico da proteção dos direitos humanos, né, até o início do século XIX, era o que mais violavam direitos humanos, né? Inclusive aqui na América. E eu trago isso por quê? Porque todas essas bases de poder, seja prisão, seja o patriarcado, seja constituição, por exemplo, do processo de colonização, elas trazem, né, não só um benefício direto, mas traz algo simbólico marcado na subjetividade dos indivíduos.
Então, a Angela Davis, não é a Angela, mas nesse documentário que você colocou ali, 13ª emenda, tem uma hora que o cara fala assim, o pior efeito é na população preta dos Estados Unidos, que desconfia de si mesmo. Cara, você já imaginou isso? Veja, foi comprovado, por exemplo, em outra pesquisa, só para dar um parâmetro seguinte, que acho que na França, algumas regiões da França, o cara que estava com apoio de desemprego, com auxílio de desemprego, se ele quisesse empreender alguma coisa, lhe dariam mais 3 anos de auxílio para ele empreender. Tipo, como um suporte. Ó, vai lá, se você se fuder aqui, se quebrar, desculpa o palavrão, se você se quebrar, nós temos aqui o suporte ainda para você. E aí 30% mais das pessoas empreenderam, ou seja, você cria um suporte de confiança. Se você chega nas populações, por exemplo, tradicionais, ou seja, populações sem Estado, porque não é sem Estado, é contra o Estado, elas criaram mecanismos para evitar aquilo que já vamos falar sobre, que é o que forma o Estado, que é o privilégio. O Estado é constituído por privilégio, por escassez e privilégio. Teve escassez e privilégio, alguém vai falar assim, ó, a comida é minha, não é tua, eu tenho aqui 4 caboclos que vai me defender que a comida é minha e deles, e vocês vão trabalhar para a gente. A história é essa. Né? Então, então, não é só isso, mas gera uma outra coisa importante que o professor estava falando, que é a questão do silenciamento, que é a questão do véu. A gente não consegue discutir os temas porque eles estão marcados por uma imagem moralista que impede de compreender o real fonte. Vou dar um exemplo claro. A corrupção. Né? A corrupção ela é tratada por todos nós, do senso comum, quer dizer, que estão discutindo isso do senso comum, como uma coisa moral e não como um comportamento criminoso. Ninguém está discutindo a conduta criminosa, o que é a corrupção. A gente discute a moralidade sobre aquilo que nós entendemos como corrupção. Então, ou seja, nós queremos, basicamente, o que estamos fazendo ali é mascarar, ao criminalizar, como nós criminalizamos, não só prendendo pessoa mais na mídia, o corrupto, não sei o que lá, nós mascaramos o que, de fato, nós queremos tratar, que é o mau uso do dinheiro público, que é o mau uso do dinheiro que pertence a todos nós. Agora, por exemplo, se a gente pensar moralmente, a corrupção é possível? Não. Corrupção nem sempre é ruim. Ah, não, esse professor aí só pode ser anarquista comunista. Não, pô, veja, por exemplo, se você está no regime nazista, lá o Schindler, que burlou o sistema nazista para salvar pessoas, né? Ele, pô, salvou 1 milhão, 1 milhão não, perdão, salvou 1.000 famílias, né? Acho que foi, no total deu 6 mil herdeiros, né, que sobreviveram, mas né, inicialmente foi 1.000 pessoas. Se ele não tivesse violando lei, ele não conseguiria ter feito aquilo. Mas, para o regime nazista, aquilo era corrupção, era o mau uso do interesse público daquela época. Então, a gente precisa ter clareza que o Estado não pode ser parâmetro de moral. Porque tem aquele pessoal também, o que fez tem um filme, inclusive, assim como a Lista de Schindler, que é o pessoal comprou e fez o zoológico de Varsóvia. E aí infringiram diversas leis, diversas leis do regime nazista e utilizavam o zoológico para esconder junto com os animais os judeus. Fenomenal. Então imagine o seguinte, imagine o quão ruim para a sociedade é o processo de criminalização, não só porque você prende pessoas e acaba com uma vida produtiva, socialmente aceita, né? Onde que a pessoa ela não vai ter que ficar fazendo uma lavagem simbólica, dizer, eu sou ex-presidiário, agora eu sou convertido. Né? Ele vai ter que dar um jeito de limpar aquela imagem ruim para ele poder ser aceito novamente. Né? Então, ou seja, isso custa caro. Agora, o pior de tudo é política pública. Veja só, vamos falar sério, cara. Vocês têm ProErd aí? Tem. Então, tem. Cara, pelo amor de Deus, quem que vai parar de usar droga, cantando com, né, submetendo aprenda a dizer, pô, isso aí é piada, política de droga é política séria, tá? Eu estudo drogas, é um tempo que eu gosto de estudar, ou seja, é política séria, isso pode acabar com a vida de pessoas, né? E dá muito dinheiro, muita pessoa tem muito interesse envolvido, né? Ou seja, se a gente quiser tratar uma política de droga séria, temos que falar de educação à droga, por quê? Porque vocês não são cachorros. Vocês podem tomar decisão de autodeterminação a partir de critérios de positividade e negatividade. Se você, por exemplo, mostrar o efeito do uso de cocaína e de crack, é óbvio que a pessoa freia, né? Repensa, ela passa por processo de reflexão. Será que nós não confiamos em nós, né, no nosso povo? Essa é a verdade. No fim é isso, é uma relação de Estado. Nós não confiamos no povo. Então nós tolhemos o seu controle absolutamente. Então controlamos seus corpos, seus movimentos, né, seus usos. E isso, obviamente, é pouco eficaz, né? O aborto, por exemplo. Não podem falar em aborto. Os caras queriam bater na Judith Butler quando veio no Brasil.
né? Porque Bateram, né? acho que efetivamente... Bateram no aeroporto em São Paulo. E a gente não pode nem discutir isso, né? Porque, mas por que é importante? Porque morre milhares de mães todos os dias por causa disso. Porque a situação de fazer um aborto não é uma decisão do tipo, né, eu acordei hoje, eu quero abortar. Não, é uma decisão doída, assim, não há aborto sem sofrimento, sem reflexão. A pesquisa demonstra, Débora Diniz, que as mulheres que fazem aborto são mulheres mais velhas, casadas, que já têm filhos e são religiosas, em regra. Mas por que elas fazem isso? Porque a vida é dura, rapaziada. Ninguém sabe o que acontece ali. Agora ele está criando uma política pública que cega isso, que impossibilita de dar um tratamento humano digno de saúde para evitar que essa mulher, que é a dona Tereza, enfie um pedaço desse tamanho de mamona dentro da sua vagina para atingir o útero e morra, deixando 4 filhos sozinhos, sem pai. Por causa que o SUS não pode receber essa mulher que não quer ter mais um filho porque ela já tem 4, é uma mulher abandonada no Rio de Janeiro, sem marido, e sabe o quanto é duro isso, né? Então, se der, claro que o mais cômodo vai falar assim, não, mas ela devia ter tomado pílula anticoncepcional. Porra, bicho, a gente tá falando de um país onde as pessoas, 50% ganham R$400 por mês, brother. A gente precisa situar, porque senão a gente não vai andar para frente. E esse século, gurizada, é um século que vai ser duro. Vai ser duro demais. Então, se a gente não se despertar, se a gente não saber o que é ciência, saber o que são os dados e poder tomar escolhas racionais, né? Ou seja, com base na ética e nos dados, a gente vai se danar, a gente vai ficar repetindo e dando dinheiro para um monte de pessoa que não pode ter dinheiro, por exemplo, que é justamente essas parcelas que fazem uso tanto do privilégio do combate ao crime, como aqueles que também fazem o crime. Só uma deixa popular. Tem uma série muito legal, que é aquela série The Boys, do Amazon. E a história é mais ou menos o seguinte, os super-heróis que são maus. Por quê? Porque eles criam a demanda, eles criam os vilões, entendeu? Então, eles criam os vilões para que eles sejam hipervalorizados. É mais ou menos isso que é a situação da indústria do crime. Nós criamos crime para criar a indústria que controla eles, e a meio disso nós temos um monte de efeitos simbólicos, que são quais? O medo, a humilhação. Você já imaginou você ser uma mulher da favela do Rio de Janeiro e você apanhar do marido e você ligar para a polícia e falar, eu apanhei do meu marido aqui, você tem como mandar uma viatura? Você acha que a viatura vai? Você acha que a viatura fala o quê para essa mulher no telefone? Você acha que uma mulher que é estuprada, né, que é uma moradora de comunidade, uma pessoa uma transexual. Pode ser, exatamente, né? Ou seja, é uma pessoa que é uma minoria no sentido de poder político, né? Ou seja, que a voz dela não é tão ouvida. Poderia ser um transexual, poderia ser um homossexual, poderia ser uma mulher negra da periferia, uma mulher branca da periferia, porque até mesmo hoje em dia nós temos uma intersecção de problemas, né? Pobreza, desigualdade, etc. Então, essa pessoa, uma vez eu vi um relato, cara, eu vou te falar para vocês, galera. Então, assim, eu tô sempre aprendendo. Né, eu entrei na faculdade, eu não sabia se eu era isso, né? Provavelmente eu achava que tinha que prender e matar e bater nas pessoas também, porque, pô, né? O cara não estudou nada na vida ainda. E eu, em relação à questão da violência sexual, eu não tinha muita clareza. Eu sabia, né, obviamente, né? Discutia isso, mas até que eu participei de um evento de umas meninas na Federal lá, e uma menina que foi estuprada contando, e ela é uma menina da Federal, estudante, ela foi estuprada no caminho de Curitiba para Ponta Grossa. Ela falou que ela foi em 7 lugares para dizer que ela foi estuprada. Nos 7 lugares ela foi maltratada, até que ela desistiu. E foi tratar com médico, psicólogo, para lidar com os recalques, com os problemas, com os traumas que isso trouxeram. Né? Agora, veja, essa menina da Federal, ela teve 7 vezes, ela contou que foi estuprada. Já imaginou uma mulher do Rio de Janeiro, da comunidade? Então, seja, é isso que o direito criminal gera. Ele gera a possibilidade do ilegalismo, ele gera a possibilidade de você criar o morro e o asfalto. E isso aí não é contraditório, como dizem. Isso é assim mesmo, é ambíguo, ela só funciona desse jeito, porque o mal depende do bem. Ou seja, se você tem soldado, o que você precisa fazer? Guerra, né? Ou seja, nós temos 200 mil policiais militares no Brasil. O que nós precisamos fazer? Guerra. Então, guerra contra quem? Contra o nosso próprio povo. Que justifica, né? Ou seja, veja, que justifica a ausência de política pública, que evita os conflitos sociais, que é majoritariamente desigualdade, cara, pobreza, humilhação do cara, tem que acordar todo dia para ver o que vai comer na janta, porque é brabo o sistema, gurizada. E essas pessoas submetidas ainda ao medo, então ela se esconde, né? Ela tá sempre dando jeitinho, se escondendo, tentando se limpar. O cara sai do morro, vai trabalhar na Delfim Moreira, no Rio de Janeiro, fala assim, você é da onde? Eu sou ali da Rocinha, mas eu trabalho no centro.
eu sou da Rocinha, mas eu estudo. Ou seja, ele vai ter que fazer uma lavagem simbólica a vida inteira, porque a comunidade dela é vista como uma comunidade de bandido. Então, ou seja, o que nós estamos fazendo, né? Ou seja, que sociedade cristã, o que se impõe como cristã, né? O que muito me surpreende, mas também me explica muita coisa, né? Justamente porque, né, a fé, a ideia da expiação, a ideia da culpa, ela é muito presente, que permite que a gente faça isso. Né? Ou seja, que uma pessoa que seja presa no mercado por furto, e a maioria delas, crime de bagatela, presa por 70 pila. E daí você tem que perguntar assim, ó, cara, o que essa pessoa... Né? Ou seja, o fato dela furtar não é uma decisão tipo, eu tô à toa aqui, vou lá pegar. Não, isso mostra, isso é uma tensão, a pessoa fica estressada, ela cria um cálculo para isso. Quem estudou, por exemplo, as trajetórias, as carreiras criminais, isso é uma carreira difícil, cara. Não é uma carreira fácil, não. Né? Ou seja, é uma carreira que envolve sofrimento, que envolve medo, terror, desespero, choro, humilhação, violência. Então, a pessoa, por exemplo, para se dispor a fazer esse tipo de proposta, de entrar na Americanas, né? Que é uma loja grande que tem segurança e fazer um furto, essa pessoa ela está com muito medo. E a gente vai fazer o que com essa pessoa, com essa irmã nossa? Vai prender ela, né, cara? Vai prender sem ter direito, muitas vezes, à defesa. Então, assim, quando a gente fala em abolicionismo, a gente fala no reconhecimento que essas estruturas, elas não só produzem a desigualdade, como elas são as próprias fontes, né, quer dizer, o próprio motor que permite que o Estado continue operando ela. Né? Ou seja, você precisa do bandido. E não só você, né? Não só o Estado. Nós, que somos cidadãos de bem, precisamos. Porque quando a gente fala que tem o preto e tem o branco, ou seja, mais uma vez, constrói o preto e o branco. Constrói o bandido e o cidadão de bem. Constrói o bonzinho e o ruim. Então, isso aí serve muito bem. Por isso que a gente fica calado. Por isso que a gente fala, entra para casa, não fala, a polícia está ali, deixa a polícia lidar. Porque a gente tem medo, e eu entendo que tenhamos medo. O Estado brasileiro é profissional em matar gente mesmo. Desculpa aí falar. Perfeito, Akhenaton. O suador do homem. Tá frio aqui ainda, rapaz. Não, aqui tá frio também. Pessoal, assim, ó, então, resgatando o raciocínio, eu acho muito interessante, assim, porque da mesma forma que a gente constitui, né, essa mãe, né, e eu sempre conto para eles alguns fatos bem pontuais, assim, Akhenaton. Por exemplo, a última vez que eu fui no presídio de Florianópolis, daquele projeto Universidade Sem Muros, da Vera, né, a última vez que eu fui no presídio feminino em Florianópolis, né, na triagem, tinha uma mulher que tinha tentado roubar um ovo de Páscoa, tinha uma outra mulher que estava presa por tentativa de roubo de um DVD, né, e uma outra mulher que também era uma besteira sem tamanho, não é nem R$70, é coisa de 15, 20, 25 pila. Né? Mas no jornal, e aí eu queria resgatar um raciocínio também do Rusman, né, no jornal vai sair, né? Ladra ou mulher é presa por tentar roubar numa grande rede de supermercado ou numa grande rede de etc. Né? Isso é uma coisa imensamente útil para construir a narrativa do bem e do mal. Né? Ou seja, é uma coisa imensamente útil, por quê? Quem é que tem solidariedade e empatia com uma pessoa que é pega tentando roubar? Quem é que tem solidariedade com a figura do traficante? Quem é que tem solidariedade e se sente minimamente identificado e aproximado com a figura do estuprador? Né? Ou seja, é por isso que o Rusman vai trabalhar com a ideia de que, e o Akhenaton vai trazer desde o início, a necessidade de abolicionismos. Né? Ou seja, abolicionismos começa pela própria definição de valores ou a própria definição de etiquetas. Né? Ou seja, por isso que ele vai trabalhar, né, com os chamados situações problema. Né? Ou seja, porque na verdade não é simplesmente o fato de uma mulher chegar no ápice de tentar furtar alguma coisa numa rede que é absolutamente impossível de ocorrer. Né? É simplesmente todo o contexto social que a gente já trabalhou ao longo do semestre, né? De uma mãe que não consegue alimentar um filho, né? De uma ação de despejo de seu aluguel que não consegue ser pago há 4, 5, 6 meses, né? De um marido que abandonou a família, né? Ou seja, uma pessoa que não consegue se recolocar no mercado de trabalho, toda uma somatória desses fatores. Né? Essa mulher ela tem mãe, ela tem pai, né? Ela tem a igreja dela, né? A congregação, ela um dia foi na escola, ela tem um histórico, ela tem um contexto social.
Para essas pessoas desse contexto social, ela é uma mãe, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa trabalhadora, né? Para mim, aquela história, vocês já devem ter visto, né? Aquela história de uma senhora que aparece no Facebook e tal, na frente, né? Na Avenida Beira-Mar Norte de Florianópolis, normalmente naqueles canteiros na frente do Iguatemi, né? E ela aparece na internet aí tal com uma plaquinha, faça faxina e o número do celular. Ela senta nos coqueiros ali no pé do coqueiro e tal. A maioria das pessoas não sabem a história daquela mulher. Né? Todo mundo pensa, tá aí pedindo trabalho. Né? A mesma coisa que a gente pensa de uma pessoa que está pedindo moeda no semáforo. Vagabundo, incomodando, enchendo o saco. Inclusive, tem gente que fecha o vidro porque acha que aquelas pessoas representam algum risco, né? Para a sua integridade física, para a sua propriedade, para o seu carro. Né? Quando as pessoas tomaram conhecimento da história daquela mulher, aquela mulher é formada em São Paulo, formada em Direito e advogada. Né? E aí, quando se tomou conhecimento da história daquela mulher, simplesmente o mundo dos críticos, dos moralistas, né? O mundo do cidadão de bem veio abaixo. Porra, ela era uma cidadã de bem e simplesmente o mundo dela desmoronou e ela tá ali no meio de um canteiro oferecendo faxina e ninguém quer dar faxina para ela porque acha que, inclusive, ela oferece risco para sua casa. Né? Ou seja, é mais ou menos a nossa interpretação acerca do fenômeno criminal. Né? Quanto mais distante, né? E aí o Nils Christ falava muito isso, a gente só consegue atribuir a etiqueta de criminoso quando a gente não conhece a pessoa. Né? Quando é o jornal do almoço que te diz, né? Fulano atropelou uma pessoa sob o efeito de substância entorpecente, sob o efeito de substância etílica, voltando, né, às 7 horas no trânsito da avenida principal da cidade. Tu vai dizer, esse cara tem que ir preso, a lei seca tem que ser cumprida, esse cara tem que pegar prisão perpétua, e etc, etc, etc. Mas quando é contigo, quando é com um primo, quando é com teu pai, que saiu para um happy hour, tomou 2 cervejas e atropelou uma pessoa na rua, tu conhece o contexto. Não, mas ele era trabalhador, ele não estava embriagado. Né? Tu acha um monte de justificativas contextuais porque tu conhece o fenômeno social de maneira mais ampla e mais complexa. E quando tu conhece o fenômeno social de maneira mais ampla e mais complexa, tu sabe que ele não oferece risco, que ele não cumpre o estereótipo e o estigma da figura do criminoso e do risco e do perigo. Né? Ou seja, quanto mais distante, e por isso o jornal e o direito penal e o sistema de justiça vai nos oferecer cada vez menos informações. Porque quanto menos informações eles nos oferecem, é mais fácil de produzir esse distanciamento social. E é necessário esse distanciamento social para que a gente trate as pessoas como inimigas. É necessário o distanciamento social para que a gente chame elas de perigosos e que pessoas perigosas se trate com violência exacerbada. E o nosso sistema está cada vez mais apto a produzir uma violência cada vez mais letal contra os inimigos que nós mesmos construímos e elegemos. Isso mesmo. Eu só ia falar o seguinte também, que, veja, uma coisa legal de vocês pensarem, pessoal, é que quando a gente fala em abolicionismo, também está falando num acúmulo, né, de reflexões, né? Ou seja, a prisão e o sistema de punição moderno, ele surge já com crítica, né? Ou seja, ele já nasce problemático, muito evidentemente, e então o acúmulo de reflexões, o acúmulo de pesquisas comprovam cada vez mais a sua ineficiência no sentido, né, no que se propõe. Pelo contrário, por exemplo, a Angela Davis deixa muito claro que o sistema de punição ela não só não funciona porque ela se pretende, mas como ela funciona justamente com uma forma de segregação muito clara nos Estados Unidos, como a gente vê no Brasil também na política de drogas, assim, é muito evidente. E um aspecto que vale a pena vocês retomarem, que o professor deve ter tratado com certeza com vocês, que é o processo de interacionismo, ou seja, de construção do sentido a partir da medida que você anda no mundo, encontra as pessoas e dá sentido a elas. E aí, nesse caso, a acusação ela também é interacional. Né? Ou seja, o processo de você imputar a alguém um crime ou acusar alguém de algo, ela é absolutamente interacional e muito mais do que isso. Tem muitas pesquisas, como do Cante de Lima, do Rio de Janeiro, que deixam muito claro o processo de incriminação, como ele opera. E a gente sabe cotidianamente como isso é. Né? A gente sempre acusa aquele que é diferente. Por exemplo, se está eu e vocês aqui numa aula, né? E tem 6 alunos, e eu falo, putz, deixa o celular da mesa, distraído ali conversando, de repente o celular some.
E se tá todo mundo, falou, galera, se alguém viu meu celular, não vai, então deve ter deixado no carro, depois eu vejo. E se a mesma situação, entrou uma moça para limpar, um rapaz, né, para limpar a sala, e saiu, falou, você viu meu celular? Imediatamente você vai falar, putz, será que esse cara não pegou? Você não vai acusar ele propriamente, né? Você vai falar, mas será que foi? Vocês viram alguma coisa? Depois eu vou falar com o zelador para ver lá, né, que aconteceu alguma coisa. E o celular pode estar da mesma forma em casa. Né? Ou seja, nas ambas situações eu posso ter esquecido o celular em casa e ter dado um gap na minha memória. Agora, veja, por quê? Porque a acusação ela é sempre vinculada ao estranho. E aí eu queria também provocar vocês e aproveitar essa conversa, né, que quase, né, realmente a gente, né, tem dificuldade sempre de ver os amigos e conversar e aprofundar um pouco mais. Eu já vejo aqui no presente a Sara, né? A Sara é aquela colega que veio para cá, não foi? Não, essa é outra Sara. É outra Sara. Mas é a Sara também. O cara trouxe, o Jonathan falou ali, né, que no Brasil a justiça só cai sobre os 3P, né? Preto, pobre e puta. Você sabe que essa frase ela é uma frase verdadeira, né? Uma frase que é do século XVIII, de um francês que veio para o Brasil e quando ele viu como se tratava as populações negras, e não só os escravos, né? Mas as populações negras, como 3Ps, que na época era pão, pano e pau, né? Que de hoje vira preto, pobre e puta, ou preto, pobre periférico, ou seja, evidenciando isso. Mas eu queria falar um pouco sobre a questão da sensibilidade jurídica. Então, só para concluir, deixar bem claro, né? A gente vem de uma estrutura que muito evidentemente não funciona, qualquer pessoa aí basta sentir isso, o medo que nós temos. Olha, nós somos um dos países que mais prende no mundo. Nós investimos mais no PIB em segurança pública, em fuzil, do que em escola primária. E ainda assim nós temos medo? Morremos de medo de sair na rua, de levar bandido, de levar um tiro. E não só temos medo, como isso pode ocorrer, inclusive, porque, de fato, o Brasil é um país muito violento. Então, fica muito claro que não está funcionando, que não funciona dessa forma. E eu queria acrescentar um outro erro, um outro defeito da nossa justiça, pelo qual não se faz justiça criminal, que é a questão da sensibilidade jurídica. E aqui eu estou me valendo de um antropólogo chamado Clifford Geertz, que ele vai falar sobre o direito como um saber local, assim como a canoagem, como a pintura, o direito ele tem a ver com o contexto que ele está envolvido. E nós temos no Brasil um direito que ele é elitista, ele é escolástico, ele é bacharelista, né? Ele é vinculado a toda uma estrutura que nós podemos chamar aí de nobreza do Estado, né? E, obviamente, quando tiver a formação do juiz, ou seja, aquela pessoa que estuda, passa no concurso e nunca mais pega um livro, muitas vezes. E não só isso, os caras podem ser, muitas vezes, bem intencionados. Eu tenho vários amigos juízes, né, e promotores também, que são bem intencionados, mas a rotina mesmo. Então, o cara tem um processo, o tribunal cobra dele rapidez, celeridade, então ele tem que decidir rápido, senão ele é punido. Então, vira uma espécie de uma máquina de punir gente, do qual a sentença já está pronta. Quem é assessor de juiz ou for ser assessor de juiz, pode anotar isso que o professor aqui não falou. As sentenças estão prontas, a pessoa já sabe antes. Né? A pessoa sabe o que é tráfico. Ah, tem prova, tem testemunha. Tráfico de drogas, meu amigo. Né? Ah, o cara fez isso, tem aquilo. Ou seja, cria uma forma que nós vamos chamar na sociologia de senso prático. Nós andamos no mundo e aprendemos a fazer as coisas. Eu duvido que vocês lembrem como que vocês escovam os dentes. Porque você faz isso todo dia e você nem lembra. Você vai lá, escova os dentes e acabou, né? Não é igual criança fala, ó, tem que ser 7 de um lado, 7 assim, que você está ensinando ela. Se você faz 1000 vezes isso aí na vida, você esquece, né? E a mesma coisa é a sentença. Então, a gente vê que nós temos um sistema de reprodução que é pouco sensível. Tem uma sensibilidade que o Bogokis usa um termo que eu gosto, que eu quero copiar de alguma forma ele, que é que ele usa sensibilidades brutas, né? Ou coisa assim. Nós temos uma sensibilidade absolutamente blasé. Né? Ou seja, um blasé, assim, não muito raramente, quando está tendo uma audiência, a juíza está vendo outra coisa, assim, enquanto a defesa está falando. Então, a defesa inexiste no processo criminal. No Rio Grande do Sul, tu entra para fazer uma audiência, pode ser de interrogatório e tal. Agora, quando estourou essa polêmica aí do Dallagnol com o Moro e etc., né? Aquilo chocou 0 pessoas, né? Só chocou quem não tem a menor ideia de como é o sistema de justiça criminal, que tu entra numa sala de audiência no Rio Grande do Sul, qualquer audiência que tu entre, seja de família, seja de interrogatório, de réu preso, de réu solto, tu entra, tá o juiz tomando chimarrão com o promotor. Né? Só falta tá comendo pipoca
Não, isso aí. Não, e daí você vê, assim, isso também, pessoal, não é só da minha experiência, isso aí tem pesquisa, posso depois mandar, o professor, ele manda para vocês, dilemas da decisão judicial, que deixa claro, os caras do juiz entrevistando, falando, não, eu já tenho minha convicção formada, eu só vou encontrar como comprovar ela. Então, ou seja, nós temos uma baixa sensibilidade jurídica, de tal modo que a pessoa, por exemplo, ela é julgada não pelo ato, mas literalmente por quem ela é. E você pode ver o seguinte, vamos pensar naquele caso, eu até gravei um vídeo, eu tenho um canal no YouTube, agora eu vou virar youtuber, porque, né, ficando em casa, depois eu mando para vocês também, aqui na Totokizek. Eu fiz um vídeo sobre a questão daquela mulher lá que né, deixou morrer ou matou, né, em certo sentido, se for pensar em imputação do nexo do artigo 13, né, aquela criança lá no, não sei se foi no Ceará, não sei onde que foi. Recife, acho que foi. Que ela era vice, que ela era a primeira dama, né? Isso. Você acha que se fosse a empregada doméstica que tivesse feito a mesma coisa, de apertar o botão nono, mandar a criança da patroa lá pro nono andar e a criança tivesse caído, você acha que aquela mulher estava solta hoje? Né? Ou seja, a gente sabe que esse processo é um processo absolutamente seletivo. Então, eu pergunto para vocês, eu quero fazer essa provocação, você, Jackson, aproveitar aí e provocar o debate. Será que não seria melhor? Primeira coisa, eu pergunto, será que nós precisamos de um judiciário, né? Se o judiciário ele é tão seletivo assim. Por exemplo, dos crimes de homicídio, só 10% mais ou menos são investigados e descobrem-se a autoria. Então, significa que, né, em via de regra, o ser preso não impede ninguém de matar alguém, né? E eu pergunto para você o seguinte, será que ele precisa de judiciário? E segundo, se nós precisarmos de um judiciário, será que as sentenças que envolvem prisão, alguma forma de restrição de liberdade, que é algo tão caro a uma civilização, né, aos povos, né, livres, povos sem estados, será que nós deveríamos ser julgados pelo Tribunal do Júri sempre? Eu pergunto por quê. O Tribunal do Júri, apesar de lhe faltar técnica, ele tem mais sensibilidade, porque ele não faz aquilo todo dia. Por exemplo, o número de absolvição no Tribunal do Júri é de 30%. O número de absolvição no juízo comum não chega a 5%. Por quê? Porque tudo é canetado. O juiz promotor pediu, é caneta em cima, fica fácil para o cara fazer. Então, será que nós queremos que uma pessoa que seja um intelectual, né? A gente pode pensar assim, uma nobreza intelectual para julgar, porque o quê? Porque ele sabe mais de justiça que você? Né? Será que uma mãe de casa, ou você que é um estudante de direito, ia condenar um garoto preto, né, de 18 anos, como eu vi aqui, está na minha pesquisa, que foi preso com uma quantidade de maconha, tipo, mais menor que isso aqui. Isso aqui deve ser, né, tamanho da minha mão, assim, né, deve estar uns 20 gramas. Foi preso, o garoto tinha 18 anos de idade. Você acha que uma mãe ia prender esse garoto? Ele falou, não. Por quê? Porque para a cabeça de um senso comum, traficante é o cara que está ganhando dinheiro. O usuário é o coitadinho, né? Porra, é o cara que está usando ali e tal. Então, ou seja, cadê a sensibilidade jurídica do nosso sistema de justiça criminal? Né? Onde nós prendemos mais de 40% das pessoas são presas sem ter condenação. São presas porque elas oferecem algum risco, perigo à ordem pública, né, de alguma coisa. Então, ou seja, o sistema penal, ele, numa sociedade justa, numa sociedade, né, que não tem Estado, ele não existe. Ele criou outras formas. Né? Eu vou contar uma pequena parábola, diz que uma população africana, quando alguém comete um desvio, eles fazem o seguinte fato, eles colocam essa pessoa no meio da tribo, todo mundo fica em volta, né, de alguém vai pensar, todo mundo pega pedra, né? Não. Todo mundo fica em volta e vai um por vez, um de cada vez vai lá cumprimentar o cara e dizer por que ele é importante. Dizendo para ele assim, ó, você falhou dessa vez você cometeu um desvio, eu sei que é um desvio grave, mas lembra aquela vez que a gente foi pescar e eu caí na água e você me ajudou, cara? Né, porra, você é meu irmão aqui, ó. Todo mundo da tribo vai fazer isso para quê? Para mostrar para essa pessoa não se desgarrar, para mostrar que ele pertence a algo, né? Então, formas de controle sociais diferentes é preciso pensar imediatamente. Aquela dúvida, mas o que vai fazer com o cara que estuprou a tua mãe, teu pai, teu filho, aquele cara que tá com ódio, né? Quer prender as pessoas. Você fala assim, ó, tudo bem, esse cara especificamente, a gente não tem muito o que fazer agora, vamos pensar que tudo bem, podemos deixar, né, o crime de latrocínio, imagina o cara matar para pegar dinheiro, né? O que se faz com um cara desse, né? Não sabemos ainda, né? Provavelmente ele é fluxo de uma sociedade que vê o dinheiro como o novo Deus, né? Então o cara tem que ter dinheiro para consumir, para comprar alguma coisa, né? Agora, a maioria das pessoas, 90% das pessoas presas não são essas. 70% do sistema penitenciário é preso por crime sem violência, em regra. É furto, é roubo sem violência, assim, sem arma, né? Ou seja, o cara que está correndo, pega e sai correndo, né? Que daí o cara pode indiciar como roubo, né? É o tráfico de drogas. O estupro é pequeno. Porque estupro, quase sempre, numa sociedade como a nossa, que é velada pela ideia de que vamos prender o estuprador e cortar o saco dele, né? Acontece nas casas.
né? Acontece pelo pai, pelo tio, Pelo pelo pai, primo, pelo tio, namorado. pelo cidadão de bem, aquele que vai ainda falar que, né, que é o cidadão de bem. Por quê? Então a gente precisa ter essa clareza, senão a gente não vai conseguir avançar. E nós precisamos avançar esse debate. Nós precisamos imediatamente combater tudo aquilo, ser contrário a tudo aquilo que impede o combate violento no sentido de austero, à desigualdade social. Perfeito, Akhenaton. E eu queria resgatar o raciocínio do Akhenaton, porque esse exemplo que ele dá e essa fala dele, ela resgata aquela ideia, né, de a parábola do Rusman que eu li mais ao início, né, ela vai nos dizer, portanto, que a gente pode ampliar o leque de interpretações e a gente só vai ampliar o leque de interpretações a partir do momento que a gente conseguir romper com algumas pré-condições, né? Como, por exemplo, tratar as pessoas de uma determinada forma etiquetada, né, tratar as pessoas a partir de uma receita pré-pronta, né, e que, diga-se de passagem, essa receita pré-pronta sequer está conseguindo entregar para a sociedade o que ela promete. Ou seja, né, vamos prender mais, vamos produzir mais segurança. Isso, na verdade, é uma receita mentirosa. Quanto mais a gente prende, mais insegurança nós estamos fomentando. Né? Quanto mais a gente prende, mais... A gente conversou sobre isso, isso é o fundamento base da indústria do controle do crime. Se você não tiver medo, se você não tiver o pânico, você não vai comprar o vidro blindado do teu carro, você não vai andar com um spray de pimenta na bolsa, você não vai botar grade no seu condomínio, né? Então tem que se fomentar o pânico social, e esse pânico social fomentado vai aumentar o encarceramento. E é uma absoluta esquizofrenia, perdoe-me, né? Terraplanismo, é um terraplanismo. É um terraplanismo. Né, no sentido de dizer que, olha, eu vou socializar ou eu vou ressocializar uma pessoa colocando ela para passar simplesmente tudo que existe das piores agruras de um ambiente social. Né? Ou seja, dizer que eu vou socializar uma pessoa botando ela no ambiente que eu construo como a coisa mais antissocial do planeta, né, é simplesmente uma mentira absoluta, em estado absoluto. Não, assim, ó, cientificamente, em termos de sociologia, é uma ficção absoluta, porque, veja, não existe ressocializar, existe socializar. Se pegar uma criança e colocar no meio dos lobos lá, como Mowgli, ele vai aprender a se comportar daquela forma, né? Se pegar um cara que é, né, aquela coisa... Por que quem é cristão no Brasil, né? Porque a gente aprendeu, porque nasceu aqui, né? Então a pessoa aprende onde ela está. E as regras da prisão são muito claras. Eu, por exemplo, que sou professor, que sou educado, falo sempre com gentileza, com essa voz calma. Já imaginou chegando no presídio e falar, pessoal, tudo bem, vamos aqui com calma, né? Vamos dividir os espaços num sorteio. Eu pergunto para vocês, quem que você acha que é o cara que dorme perto do vento, né, na janela, ou que dorme perto do boi, né, que é onde que se caga? Você tem a ver com o quê? Você acha que o cara que é o melhor de todos? Olha só, você acha que o melhor bandido, e quem que é o melhor bandido? O melhor bandido é o pior bandido, né? Ou seja, só vai brincar com esses conceitos. Então, ou seja, quem que é o melhor bandido na cadeia? Aquele que tem mais respeito, inclusive dos guardas. Geralmente é o pior de todos, é aquele que comanda a facção criminal. Esse cara, você acha que ele dorme aonde? Ele dorme numa cela dele, né? Onde que dorme aquele que vai ser eu, assim, que foi preso agora, que nunca foi preso pela primeira vez porque estava com droga no bolso? Esse cara vai dormir perto do boi, cara, né? E para ele aprender, para ele sobreviver 5 anos lá dentro, ele vai ter que penar. Quando não, aprender a se sociabilizar ali dentro, que é o quê? Que é na base da violência, da força, da dinheiro, né? Isso, da construção daquilo que a gente vai construir depois como carreira criminal, uma carreira, literalmente, o cara aprende aquilo, né? Então é uma falácia por absoluto, assim, um terraplanismo. A melhor definição que o André de Bernardino achou foi essa. Defender prisão hoje em dia é terraplanismo, assim, né? É muito interessante, assim, eu não sei se chegou algum momento a advogar, Clinton. Ou advoga? Advoga até hoje. Advoga ainda. Então, assim, muito pouco, assim, só advogo mais com advogados, entendeu? Por exemplo, agora nós temos feito alguns HCs para as pessoas cultivarem cannabis, né? De sentido, assim, mais para associações também, de mães. Mais pro bono. Sim. Então, assim, para você ter uma ideia, pessoal, a gente pensa, né? A prisão e a função da prisão, ela é uma mentira tão grande, tão terraplanista, né? Como o seu funcionamento, ou seja, é divulgado e é propalado, né, as condições das prisões no Brasil, não obstante a gente tenha todas as informações à nossa disposição a 3 cliques, né? Por exemplo, agora, muito pouco tempo atrás, acho que devo ter comentado com vocês, né, um cliente nosso foi aqui para o Presídio Santa Augusta,
né? Ele baixou o presídio de Santa Augusta por conta de dois baseados, como o Akhenaton tem colocado mais de uma vez, e simplesmente ele entrou no Santa Augusta, né? O Santa Augusta tem hoje 550 vagas e 1.200 presos, quase 1.200 presos, ou seja, né, uma ocupação do território prisional de quase 200%, e ele entrou para uma cela onde deveria ter 8, tinha 17, né, ele seria o 18º, né, e ele, para dormir, ele teria que comprar do dono da cela, a cela tinha um dono, e para dormir ele teria que comprar do dono da cela um colchão. O colchão custava R$50 por mês. Ou seja, ele ia alugar um colchão. Né? E se ele não tiver dinheiro, se não tivesse uma família, se não tivesse um amparo extramuros, esse cara não ia dormir, ele ia ficar em pé enquanto aguentasse, quando não aguentasse ia cair, né? Enfim, ele não ia ter onde dormir. Né? Ou seja, e essa é a realidade de grande parte. Nós estamos falando de Santa Catarina. Né? O Paraná já tem uma situação penitenciária ainda um pouquinho pior. Não vou nem falar o Rio Grande do Sul, que é uma verdadeira selvageria dentro de qualquer instituição penitenciária. Né? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, né? Não precisa nem comentários. Né? Ou seja, nós estamos numa realidade que é um pouquinho diversa, mas ainda assim é um terraplanismo dizer, né, que o preso vai para lá tirar férias, né, durante o período. Esses alunos, muitos deles nunca viram uma prisão. Você já mostrou para eles aquele vídeo muito legal, que é um vídeo por dentro de uma cela? Você chegou a ver? Então eu vou achar aqui para mostrar para vocês. Não sei se você consegue liberar minha... Claro. Eu quero ver, só deixa eu achar aqui rapidinho. Porque é muito impressionante, assim, o vídeo é um vídeo muito bom, muito curtinho também, mas é aquela possibilidade de você ver em 3D, né, dentro deixa eu ver se consigo passar aqui também. Beleza, consegui. Então, você consegue compartilhar minha tela aqui? Eu vou... Já, tem um botãozinho embaixo aí, compartilhar. Sim, eu já vou fazer isso. Deixa eu só liberar o volume para vocês escutarem, né? Eu vou ligar aqui o microfone, aumentar um pouco a sensibilidade dele para vocês pegarem. Então, vamos lá, só para vocês verem o que é, né? Mas para ter uma ideia, né? Assim, tá aparecendo aí ou não? Tá. Aleluia, tem alguém aqui, ó, se eu ver, por favor, lá. Já tô aqui 6 meses e não fui por fora, no final do Calma, parceiro, calma, parceiro. Todo mundo tá precisando de ajuda, todo mundo tá precisando de atenção aí. Vamos falar pela geral aí, calma aí. Meu irmão, dá atenção, vem conhecer nossa cela, olha só como é que tá a nossa situação. Calma, Miguel. Aí, irmão, tá me vendo aqui não, meu? Calma, vai ajudar, vai ajudar nós. Veja bem, essa cela aqui, ó, como você tá bem vendo aí, ó, 25 pessoas dentro desse lugar aqui, talvez um cachorro lá na rua tem mais espaço que a gente, não tá nem vivendo entre as grades, entendeu? Olha o amigo aqui, ó, o senhor como é que tá aqui, ó, tossindo toda hora, cada minuto, entendeu? Não tem nenhuma bombinha para tratar aí a bronquite que ele tem. A grande maioria... Calma aí, meu parceiro, dá atenção nas ideias, que o negócio é 1000 graus aqui, pô. Todo mundo vai pra rua aí, se o pessoal aqui dá uma ajuda pra nós. Aí, a grande maioria aqui, ó, entendeu? Pode ser que está no direito aí de ir para a progressão de regime, de ir para a liberdade, aí, de ir semi-aberto, entendeu? E a gente está aqui nem sabe como é que está a situação do processo. Eu mesmo sei que estou na condição de ir para a rua, continuar aí minha vida, aí, estudar, trabalhar, porque eu trabalho na biblioteca ali, ó, estudo, e sei que já estou no direito de ir semi-aberto, entendeu? Mas ainda estou aqui. Aí, faz o seguinte, ó, já que acabou a visita aí, ó, leva esse papel aqui, tem meu nome, tem meu RG, tem o nome da minha mãe também, entendeu? Pode ser que se você levar isso aqui para o advogado, vai me ajudar, entendeu? Sair desse lugar aqui, pô. A gente precisa sair desse lugar. Aí dá essa força aí, pô. Me ajuda a sair desse lugar aqui, ó. Fala pro advogado lá, pô. Aquele abraço aí, vai na fé, vai na fé. Você também lá. Não esquece de mim, não. Pelo amor, por favor, tenta adiantar lá. Não aguento mais isso aqui, não. Tá lotado. Obrigado, hein, pela atenção. Valeu. Já tinha visto, Akhenaton. Acho que é da CPI do sistema carcerário. Sim. É do Conectas, né? Isso. Então, assim, ó, isso eu concordo muito que ele fala ali, ó. O sistema de punição, o abolicionismo penal, ele reconhece justamente aquilo, que a punição em massa não é justiça. Né? Justiça é diferente, né? Se você quer fazer justiça mesmo, é outra coisa.
E olha só que interessante, mais uma vez, voltando ali à justiça restaurativa. Eu acho que o grande sentimento iluminista da razão das pessoas é o seguinte, vamos fazer com que essa pessoa reflita pelo que ela fez. É isso que nós queremos, bem no fim. O cara fez um mal, ninguém quer que o cara faça mal, né? Imagina, quem vai defender o cara furtar alguém, né? O cara, né, tirar proveito de alguma coisa. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que se a gente quer que essa pessoa reflita, se colocando um espaço desse, é esse que vai ser o propósito? Quer dizer, é isso que vai ser o que vai fazer o processo de reflexão? Quase nunca a pessoa nem sabe o que acontece. Ela entra numa audiência muito sai calada. Né? Os caras não sabem o que está acontecendo. Ela é punida, se vai na prisão, dá até dó. Todos os caras vêm falar com você. Pelo amor de Deus, exatamente daquele jeito, né, professor? Né? Vem aqui e tal, me mostra, leva para mim aqui meu documento para poder me ajudar, que eu já tenho que sair. Eles não entendem muito bem. Agora, quando você pega a justiça restaurativa, e tem um outro vídeo, não sei, a aula já está acabando, né? Mas que vale a pena ver, que é um documentário Humans, que aparece um sujeito preso falando. Ele muito emocionante o vídeo, né? E é muito curto também, mas é emocionante, vale a pena ver. Depois eu posso passar aí para o professor passar para vocês. Ele falando o seguinte, que, né, ou seja, basicamente a ideia é o seguinte: quando ele confrontou a vítima, o mal que ele tinha feito, foi quando ele entendeu. E depois que ele entendeu, ele falou assim: eu tô certo, não nem incomoda estar preso. Porque realmente eu vi o que eu tinha feito. E agora eu entendo. Agora eu sinto. Irei agora, aquele sujeito, ainda que preso, né? Aquele sujeito, ele conseguiu, né, perceber. Ter empatia. A palavra é essa, galera. Empatia. Ou seja, empatia tem que ser construída, né? Sistemas de dor e sofrimento não geram empatia. Empatia é justamente você tentar compreender a dor dos outros, porque todos carregam dores. Não é ninguém é privilegiado, né? Nisso ninguém escapa, todo mundo sofre, a vida pesa para todo mundo. Então, ter empatia com a dor dos outros, saber onde que aperta os calos, né? E reconhecer e fazer esse diálogo e criar um sistema como esse que eu falei lá, que cada um vai dizer, cara, você é nosso, você errou, mas você é meu irmão, né? Por exemplo, é só uma metáfora, é óbvio, né? É para gerar empatia. Quando alguém é preso por furto, boas partes das pessoas são presas por furto, você tem que pensar, que sociedade é essa, né, cara? Que essa pessoa precisa de calcinha, que essa pessoa precisa de shampoo, que essa pessoa precisa de chocolate. O que aconteceu, né, cara? Vem aqui, vamos conversar com o seu tem que dar chocolate. Né? É o mínimo que a pessoa tinha que pensar. Né? Esse sistema nosso é um sistema universal, totalizante, né? Bruto, né? Insensível, desumano, ou seja, não há nada que bom que possa sair disso. Na realidade, o sistema penal, a última vez que eu conversei com o cara da pastoral carcerária, era um senhor de idade, um frei de 70 anos. Eu estava falando sobre política de drogas. Ele falou: eu sou a favor da legalização. Eu fiquei muito surpreso, né? Um frei, né, jesuíta lá, sei lá que ele é, acho que é jesuíta, de 70 anos a favor da legalização. Eu falei para ele assim: e você, né, para puxar assunto, né? Porque eu estava falando de drogas, eu queria puxar assunto com o frei, né? Pô. Daí eu falei: e você, né, frei, o que você acha da fé, né? No espaço da prisional? Ele falou: o espaço prisional não é lugar de fé. É lugar de sofrimento, de humilhação. Né? Ou seja, nós precisamos acabar. Por quê? Porque a prisão é a mesma prisão que prendeu Cristo, galera. É a mesma que prendeu Zumbi, que prendeu Tiradentes, que prendeu Martin Luther King, que prendeu Angela Davis, que prendeu todos aqueles. Né? Ou seja, o sistema de prisão serve para prender o estuprador? Pode até servir. Não acaba com o estupro, cria um véu sobre o estupro. Ninguém vai discutir com o estupro, faz parte de uma educação, né, que canta desde cedo. Vai descendo na boquinha da garrafa, onde, por exemplo, a busca por pornografia infantil ou através daquelas imagens do novinhas, coisa do tipo, faz parte da cultura masculina. Isso ninguém discute. Discute o que é aquele cara, filha da puta, lá tem que prender e cortar o saco dele. Isso aí não é política pública, isso não serve para nada. Então a gente vai continuar, né, tendo uma história que estupra as mulheres. Porque nós não temos a pachorra, né, quer dizer, melhor dizendo, nós não temos a altivez de pensar, né, com a consciência e não com o nosso fígado. Knaton, e aí pegando ali o vídeo, né, nós estamos falando, pessoal, essa prisão aí que está no vídeo, ela não mudou. E agora ela é a pauta, por exemplo, no momento da pandemia. Né? As prisões são seguras perante a pandemia. Aquela ali é a prisão segura perante a pandemia. O cara tem cara de pau, que fazer uma sentença dessa, o cara tinha que pedir, né? É aquela ali a prisão dos juízes que não querem liberar as pessoas para a prisão domiciliar, por exemplo, de acordo com a recomendação do CNJ, da recomendação 62 do CNJ. Não, e outro tuberculose, né? Ou seja, a prisão... HIV, etc. Né? Então, e outro ponto que o Akhenaton vai trazer ali, aí depois acho que vamos abrir para o pessoal fazer algum comentário, né? Claro, que a gente perfeito. Tá ali,
Mas um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que o Akhenaton tocou agora no final, pessoal, para você ter uma noção, e quando vocês começarem a ver audiência, participar de audiência, né, o abolicionismo do monopólio da fala, né, Akhenaton? Ou seja, nós estamos falando ali, tu viu ali, né, o vocabulário do cara, né? O vocabulário do cara, o vocabulário da periferia, de quem não tem a quinta série, que são as estatísticas de quem está preso no Brasil, né? Quando eu fiz a pesquisa do mestrado na Fundação de Atendimento Socioeducativo no Rio Grande do Sul, né, eu perguntava para os meninos, né, como é que foi estar na frente do juiz, como é que foi o teu primeiro momento na frente do promotor? Não sei, doutor, eu não entendi nada que se passava lá. Né? Tá aí, eles deixaram tu falar, né? Tu falou na audiência. Falei, mas eles também não entendiam nada do que eu falava. Né? Ou seja, são dois mundos totalmente diferentes. E quando o agente, né, o acusado, o interrogado, né, ele fala a versão dele, o juiz absorve aquilo e manda transcrever aquilo. E quando vocês assistirem uma audiência, né, nós estava lá, eu e os mano, né, fizemos isso, aquilo, aconteceu aquilo, né, na verdade não é bem isso como o senhor está falando. Né? O juiz vai simplesmente transcrever. Fulano assume a conduta tal. Fulano pegou, né, o objeto cortante. Né? Fulano estava em posse de determinada quantidade de substância entorpecente. Né? São dois mundos onde um fala e o outro não entende, e um fala e o outro não quer ouvir. Né? Ou seja, são dois mundos absolutamente incognoscíveis, são dois mundos que não se comunicam. Né? Que é o mundo do agressor, o mundo da pessoa que a gente considera violenta, o mundo da pessoa que a gente constitui como inimiga, e o mundo do julgador, o mundo do intelectual, o mundo das pessoas do asfalto, o mundo das pessoas brancas de bem, né, que vão fazer a justiça jogando esse inimigo dentro de uma instituição penitenciária, como as que vocês acabaram de ver no vídeo. Né? Ou seja, a gente tem que romper com esse monopólio da verdade, e como se o fenômeno criminal também tivesse somente uma verdade. Né? O Nils Christie vai trabalhar um pouco isso. Né? O fenômeno criminal é altamente complexo, altamente multifacetado, composto por uma infinidade de verdades. E a gente aceita como única verdade a verdade do Poder Judiciário, a verdade do interrogatório, a verdade do inquérito policial, a verdade do agente policial que vai falar na audiência. Né? Ou seja, isso é, na verdade, um monopólio da narrativa, um monopólio da verdade, como se houvesse apenas uma única narrativa e uma única verdade. E é o que nos permite encarcerar essas pessoas. Né? Mas, enfim. Porra, Akhenaton, massa pra caramba. Vamos fazer isso mais vezes. Né? Vamos ter que fazer isso numa aula do mestrado também. E abrir pro pessoal aí. A Sara, acho que queria falar. Né? Abrir para quem quiser abrir o microfone aí, fazer pergunta, fazer um comentário. Eu deixei só ali embaixo, só para avisar, deixei ali também a minha tese, porque na minha tese, no capítulo da parte 3 da minha tese, eu falo sobre a parte da audiência, sobre a etnografia nas audiências. É bem interessante para quem está estudando, vai ter, claro, né, tem um pouco de conceito sociológico, um pouco mais pesado, mas né, talvez seja interessante para ver essas situações que ele está falando aí. Né? Eu descrevo tudo isso, os ouvidos moucos, né, a interação, que é uma interação desarticulada, quer dizer, desinteressada ali e tal, vale a pena. Quer dizer, assim acho, né? Perfeito, meu querido. Inclusive, essa tese está para ser publicada. Tá, né? tá. Assim, só que o campo editorial tá difícil, né? Tá. Você publicou pela Del Plácido, né? Não pela Revan, né? A tese do Rafa para Del Plácido. A Revan é difícil de entrar, né, filho? A Revan é um campo difícil. Pois é. A Revan tem que ser indicada pelas pessoas certas. Pela Malaguti, né? Aqui eu vou colocar também meu canal no YouTube, se alguém quiser, depois ele tem embaixo, tem um canalzinho que eu estou fazendo uns videozinhos. Beleza, meu querido. Alguém quer comentar? Sara, quer fazer a tua colocação? Sara. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, assim, pela primeira vez na vida eu consegui acompanhar uma aula do professor sem cair na internet, tinha caído no início, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, referente a essa lógica ali, principalmente do vídeo que foi colocado, da forma que são tratados aqueles presos, né, que a gente sabe que é precário, né, a grande maioria das nossas prisões, não só aqui, como em outros lugares também, elas são bem precárias, mas eu tenho uma visão meio preconceituosa quando se trata dessa matéria de que os presídios estão superlotados, não estão, né, aptos a
a ter, né, aquela quantidade de pessoas dentro de um espaço pequeniníssimo, né? A gente sabe que é desumano isso, né? É muito desumano mesmo. Mas também a gente sabe que muitos, a gente sabe que isso tem um estudo sobre isso, que muitos deles ali têm o ensino médio e o fundamental, e eles têm a consciência do que as nossas prisões são atualmente. Todo mundo em sã consciência, a grande maioria, vamos botar 80%, sabe que as prisões são precarizadas aqui no Brasil. E mesmo assim eles vão e cometem os seus crimes, seja quais forem. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa está ciente, né, de como é o nosso tratamento, né, prisional aqui no Brasil, eu acho que eles deveriam pensar 2 vezes antes de cometer o crime também, né? Porque aí a gente tem que botar tudo numa balança. Eu sou contra e a favor. Por quê? Porque eu sou contra porque pelo simples fato de que o nosso governo, o nosso país tem capacidade, sim, de elaborar uma prisão mais qualificada, né? Como é que eu vou botar essa fala? Disponibilizar celas com valor X de pessoas, né, adequados, como tem nos Estados Unidos, como tem em outros países aí, mas aqui no Brasil não. Mas também vem daí a minha crítica, como eu já falei em outra aula, acho que foi na aula da professora Fernanda, que eu deixei colocado, né, que eu acho que assim como a gente sabe que a nossa estrutura, né, governamental, ela não suporta, na verdade, que o sistema prisional seja precário, por que vão e cometem esses atos? Essa é uma pergunta que eu me faço para todos, seja para advogado penal, criminalista, para quem seja. Eu sei que sempre vai ter uma resposta na ponta da língua, porque a gente tá diante de grandes profissionais, né? Eu hoje, atualmente, eu estava com muita dúvida, eu sei que eu estou no início, mas por eu ser uma pessoa que já tenho parentes dentro da justiça, né? Tem 2 parentes advogados e um promotor. Meu sonho sempre foi advogar pelo lado criminológico, né? Eu quero, com certeza, me formar, me aprimorar, né? Para trabalhar e estudar mais sobre prisões, né? Mas eu acho que o meu grande problema ainda é tentar entender essa estrutura, né? Na qual a gente vem dia após dia, que esse sistema ele está tão podre quanto o governo. Vamos ser realistas. Verba tem, orçamento se tem, né? Por que não usar essa verba para dar uma melhor condição para os presídios do nosso país? Então, quer dizer, culpado é quem comete o delito e culpado também são os governos que, em vez de usar essa verba para implementar, né, uma boa, não que eles tenham que estar no spa, não, mas a gente vê que é desumano, né, botar numa cela que vamos botar para 10 pessoas, botar 50, não existe isso, entendeu? Isso é desumano mesmo. Como é que estão as nossas prisões hoje, com essa pandemia, né? Tá escasso. Então, eu acho assim, eu acho que eu queria tentar entender o porquê que ainda esse sistema nosso prisional ainda tá fraco, né? Tá desumano, né? Não estão dando suporte. Lógico, cometeu erro, cometeu, mas isso não justifica os meios, né? Eu acho que a Constituição já deixa claro para nós ali, entendeu? Agora, é isso que eu quero entender. Qual é a relevância para tudo isso, tá me entendendo? Então, a minha pergunta é, se a gente estuda, qual é a saída que a gente vai ter para uma situação dessa? Não é verdade? Então, essa, né, é a minha única pergunta, né, a crítica, né? Porque Sara tem que criticar, não adianta. Você sabe, Sara, que eu sou capixaba, sou do Espírito Santo, mas meus pais são paranaenses, então eu me criei junto com a cultura gaúcha, né? Meu pai sempre gostou muito, então tem uma poesia que eu declamo, que é aquela poesia Um Bochincho, né? Daí no final o cara pergunta, e a China? Né? Daí ele fala assim, essa pergunta me é feita em cada vez que eu declamo, e essa
pergunta é uma pergunta clássica, assim, muito boa, muito legal de discutir, assim, porque não há uma resposta clara. Não sei se o professor Jacques quer falar, eu já me interrompi aqui falando. Não, acho que pode dar. Vai, Fê. Que é o seguinte, veja, a gente pode pensar tanto em campos mais abertos, eu acho que são 3 coisas que você colocou. O motivo do crime, né? Por que a pessoa comete crime mesmo assim, né? Sabendo que ela vai morrer, por exemplo, a gente podia pensar assim, né? Por que o estuprador estupra? Se ele sabe que mesmo que ele não vá ter uma pena de morte, ele vai sofrer o pão de amassou, né, cara? A pior coisa numa cadeia, né? São essas pessoas que são acusadas, né, desse tipo de crime. E, por outro lado, por que não tem investimento nas prisões, né? E, por fim, né, essa questão aí que você falou, o que fazer. Bem, a gente pode pensar nisso, primeiro vou começar de trás para frente, começar pelo que nós podemos fazer. Tem muitas coisas, né? Vamos começar de forma bem rápida, bem objetiva. A gente tinha que fazer uma reforma rápida no sistema de justiça criminal. Porque não adianta reformar a prisão. Isso já é tentado, isso nós chamamos de reformismo isofórmico. Reforma para a mesma coisa. Reforma e dá na mesma. Porque eu vou te dar um exemplo. Aqui em Ponta Grossa a gente fez mutirão carcerário, 2010, pelo CNJ, viu? O juiz do CNJ falando, pelo amor de Deus, soltem as pessoas, tem muita pessoa presa. E nós fizemos, na época da ordem, né, eu trabalhando ali junto, fizemos mais de 500 HCs, só um foi deferido. Isso que o judiciário estava pedindo. Então, ou seja, nós temos que reformular nosso sistema de justiça criminal, permitir que ele seja acusatório, ou seja, permitir que de fato a defesa exista. Que, por exemplo, alguém que é condenado por tráfico, que pelo menos, né, 50, 40, 30, pelo menos, seja absolvido, e não, né, 90%, 99%, 95% sejam condenadas. Ou seja, que o acusatório exista. Mas, rapidamente, descriminalizar, ou seja, fazer um abolicionismo penal em relação a crimes relacionados a drogas, né? Droga não se resolve com direito criminal, pelo contrário, você dá valor a ela quando você proíbe. Né? Se vai num país, por exemplo, islâmico, que não pode beber bebida alcoólica, pergunta quanto custa uma garrafa de Jack Daniels lá. Acho que os caras não tomam cachaça? Tomam, né? Mas só quem vai pagar mais caro para o mercado negro. Ou seja, o mercado de droga tem que ser imediatamente. Outro, crime de furto. Crime de furto e crimes que não envolvem violências têm que ser imediatamente transferidos para outros setores do Estado, que seja, por exemplo, justiça restaurativa, assistencialismo, políticas de apoio social, qual for necessário, menos criminal, né? Talvez criar para satisfazer, por exemplo, o medo da população, poderia criar, assim, se o cara for muito reincidente, nenhum jeito, né? Você pode pensar um cerceamento mais intenso, talvez assim, né? Então, ou seja, com essas duas práticas, tirando crimes violentos e o tráfico de drogas, você já desocupa a prisão 70% dela. Ou seja, mais de 70% das prisões são feitas por pessoas que estão envolvidas com tráfico de drogas, né? Sem violência, não é um crime que tem violência em regra. A violência do tráfico de drogas está associada justamente à ocupação dos espaços, né? Que são muitas vezes disputados. Mas, em regra, o tráfico, o cara quer comprar cocaína, o outro quer vender, né? E tá feito o negócio, o cara dá graças a Deus, ainda cheia alguém que venda, né? Porque, né? Então, ou seja, a gente for pensar só para você ver, no caso das mulheres, para usar a Angela Davis, né? No caso das mulheres, é muito impressionante. 90% das mulheres presas, em regras, são presas por tráfico de drogas. E são presas em casa. Elas fazem isso como uma forma de complemento de renda. O Brasil, o pessoal é muito pobre. Ela sabe que vai ser presa, sabe, mas ela sabe que pelo menos o filho dela estava comendo alguma coisa. Né? Que ela tem algum status, que ela pode comprar uma coisinha melhor. Todo mundo sabe, né, o quanto é você comprar uma roupinha melhor e se sentir bem consigo mesmo, né, cara? Pela primeira vez você vê andar na rua, o cara não virar o rosto para você. A gente está falando de uma população muito empobrecida e que tenta dar um jeito de vida. Né, quando não estão vendendo picolé na rua e apanham também, lá no São Paulo, Rio de Janeiro, nas cidades que controlam a venda de pessoas que estão vendendo comida, mas também está vendendo tráfico. E daí esse cara que está vendendo cocaína, maconha, ele começa a entrar com 12 anos. E sabe o que ele quer? Tem vídeo disso, cara. Ele quer comprar um brinquedo. Ele pergunta para a criança de 12 anos que está no tráfico, pergunta para ela assim, perguntaram para ela, tem um vídeo, falando, e por que você está nessa? Ele falou assim, porque eu quero o brinquedo da Grow. Eu demorei para entender, mas como eu passo para os alunos e vejo várias vezes, eu entendi. Ele quer brinquedo da Grow. A Grow é a marca Grow, que é aqueles brinquedos tabuleiro caro, que custam R$200. Então é isso que o cara quer. A criança de 13 anos no Rio de Janeiro lá queria isso. Eu quero o brinquedo da Grow. Quando pega os mais velhos, de 13 anos, ele fala assim, não, mas eu quero usar roupa de marca, Coach, não sei o que lá, Mizuno. E daí quando você pega um cara mais velho, ainda ele fala, as mulheres do bairro dão atenção, as cocotinhas que eles chamam lá, no documentário, dão bola para os caras que estão de fuzil.
Então gera um impacto social ainda na representação, tipo o cara que é o fudidão, né? Então, ou seja, a gente cria uma coisa que não tem fim, vai se acumulando. Então a gente precisa liberar disso. Então, ou seja, não prende. Ah, mas então você vai virar, faz o que quer? Não. Deixa a prisão, então, por um momento, para todos aqueles casos que são absolutamente inadmissíveis. O cara vai ser preso. Quem que é de inadmissível? Crimes sexuais, crimes contra a liberdade, crimes com violência grave ameaça. Então, o cara que está fazendo um latrocínio, um roubo com arma de fogo, fuzil, né? Esse cara, infelizmente, a gente vai ter que pensar o momento imediato de fazer alguma coisa com eles. Isso já ajudaria. E quando a gente vai na motivação, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Toda a sociedade, ela tem o crime como um reflexo dela. As motivações do crime são várias. Por exemplo, eu nunca peguei um cliente meu que falasse assim, não, eu sou bandidão mesmo, eu gosto de fazer porque eu sou ruim. Sempre tem uma explicação, né? E, por exemplo, tem aquelas mais banais mesmo, que fala, putz, esse cara até merece, né? Que é o cara, por exemplo, que faz... tinha muito aqui na região, aí talvez tenha, que é furto de carro de tabaco, assim, de van de tabaco. Uma van de tabaco custa R$400 mil, né? Então o cara comprava e vendia aquilo. Esse cara gastava tudo na mesma noite. Então, ou seja, é uma sociedade de consumo. Então, a motivo desse cara é o seguinte, pô, o que o cara playboy faz? O que o cara que é o que todo mundo admira, o Neymar, faz? O cara vai na balada, né, Jackson? Pega bebida de R$3 mil, pega camarote, porque a nossa sociedade construiu o valor que quem é valorizado não é o cara que estuda, não é o cara que trabalha, é o cara que tem consumo. E isso se repercute no quê? Na criminalidade também. É uma sociedade que fala que a mulher é um objeto, que ensina o homem a falar assim desde cedo, segura tuas cabritas que meu bode tá solto, hein? Né? Do qual a ideia de que a mulher ela é dominada, você vai construir uma sociedade de estupradores, né, cara? Que não é o cara que tá escondido, é o namorado, né? Que a mulher que eu fiquei antes tava doidona, levei ela para casa e Então isso aí, por exemplo, você constrói na cabeça da pessoa. Então esse cara, por exemplo, se perguntar para ele, como tem naquela série que é 13 Razões Por Quê lá, o cara ele não se acha estuprador. Uhum. Né? Então, ou seja, para esse cara, em via de regra, ainda que ele possa pensar um sistema de punição, né, o que nós queremos é que ele seja empático, que ele perceba que ele causa dor aos outros, né, cara? Ou seja, que é isso que nós queremos uma sociedade empática, e isso não se faz através do sistema criminal. Então, boa parte da motivação dos crimes está associada à nossa estrutura social. Então, se a gente não mudar ela, né, se a gente não criar por uma sociedade que seja menos desigual, você não vai ter jeito. Então, você vai estar gastando dinheiro, um esforço gigantesco, né, para poder ficar secando gelo. Sem fechar nunca a torneira, né? Que é justamente essa desigualdade, sociedade machista, né? Sociedade onde, por exemplo, o processo de distinção social é muito grave. Já imaginou, cara? Assim, você andar na rua e você ter desprezado, você ser desprezado, você ser punido visualmente, esteticamente, por você ser da periferia, ou andar igual um periférico, ou ser negro, ou qualquer coisa do tipo. Então, isso aí você cria uma subjetividade que é marcada por isso. Isso aí é o pior de tudo, né, cara? Você cria uma sociedade de pessoas que perdem o seu potencial. Né? Quantos gigantes nós teríamos, né, cara? Se a gente, em vez de construir coronel da polícia e prisão, a gente construísse escola. Agora, construir os dois não dá, né? Porque é meu, né? Ou seja, não tem fôlego para tudo. Só para ilustrar, Cnaton, eu agora fechei o último livro e estava buscando alguns dados por fim. Santa Catarina gasta 50% do PIB arrecadado em segurança pública. Segurança Pública e Secretaria Prisional, né? O Departamento de Administração Prisional. Né? Então, e aí eu acrescentaria ainda uma outra medida às colocações do Akhenaton, Sara, que seria tornar efetivamente o que, em tese, na lei já se relativizou e cada vez se torna mais claro, mas tornar efetivamente excepcional o uso de uma prisão antes de uma condenação. Né? Ou seja, nós temos o uso recursivo a prisões provisórias, né? As preventivas, sobretudo. Né? Ou 30%. seja, se a gente resolver prisão preventiva, furto de bagatela ou crimes contra o patrimônio de menor importância e drogas, nós estamos falando de um Brasil que sobraria vagas dentro do sistema prisional. Isso. Deve ter podido fazer um trato, tentar entender, né, cara? Imagine assim, eu também gostaria de entender o que faz com um cara que vai pegar um táxi e o cara dá um tiro no taxista para pegar o dinheiro do taxista. Esse cara, se for perguntar eu, Akhenaton,
assim, no bar, falando, porra, esse é um tremendo de um jaguar, fela da puta, né? Mas isso não adianta fazer isso, falar isso. Não resolve o problema. Você precisa entender que tipo de sociedade que constitui pessoas que acham que isso é uma coisa que, né, em certa medida, pode ser feita. E digo mais isso para você. A primeira coisa, Sara, é a gente desconectar a ideia do crime da moral e da ideia da biologia. Por quê? Porque, como eu disse, nós somos seres humanos aqui no Uruguai. A diferença da quantidade de crime se dá por quê? Porque é uma sociedade que apregoa valores diferentes, né? Apregoa políticas diferentes. Então, né, como eu te disse, você precisa do pobre para ter o rico. Né? Eu prefiro, por exemplo, uma sociedade que todo mundo seja mais ou menos pobre do que uma sociedade que tem muitos ricos e muitos pobres. Então, por exemplo, uma coisa que é muito clara é isso. Sociedade que é desigual tem mais criminalidade. E isso mostra muito claro essa relação estrutural, né? Então, por exemplo, a Angela Davis, que é uma revolucionária ainda, né? Tem uma visão revolucionária de ruptura social. Para ela, obviamente, tem que romper a estrutura do sistema de prisional, que ela mantém essa desigualdade, mantém o pobre no lugar. Isso aí é cantado, galera. Você Bezerra da Silva canta. Né? Eu assino embaixo, doutor. Por minha rapaziada, somos crioulo do morro, mas ninguém roubou nada. Isso é preconceito de cor, eu aviso ao senhor. Então, você vê, por exemplo, o uso de maconha, né? Essa foi para fechar com chave de ouro, porra. Essa eu gosto, né? Mas já passamos do horário, desculpa aí. Não, capaz. Só o encerramento com o Bezerra da Silva, maravilhoso. É isso aí, valeu. Akhenaton, e assim, ó, e só para fechar, Sara, tu cita o sistema penitenciário norte-americano é exatamente contra a política de carceramento que simplesmente se tocou fogo em tudo nos Estados Unidos agora nas últimas 3 semanas, justamente contra a política penitenciária norte-americana, e é justamente autores da área, né, mais desenvolvida que a gente conhece, inclusive o sistema penitenciário, aspas, mais humano que a sociedade ocidental conhece, que é a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, né, a Alemanha. É exatamente nesses países e da onde surgiram esses autores que a gente hoje vai chamar de abolicionismo penal. Né? Ou seja, vai surgir sobretudo na Noruega e na Dinamarca, os países com maior índice de desenvolvimento humano, onde se tu vê um vídeo de uma penitenciária na Noruega, ela é melhor que a minha casa, mas muito melhor que a minha casa. E ainda assim não funciona, porque prisão é para ser prisão, e prisão é para produzir sofrimento e não para produzir melhoramento do sujeito humano. Eu acho que, por fim, também, só para dar um agradecimento, queria agradecer o convite, a paciência de todo mundo que está aí. E não sei se chegou para ler para eles, eu vou parafrasear o Husman, quando ele vai falar do jardineiro, né? Que o direito penal... Você tem aí o texto? Tem. Né? Não, mas eu posso parafrasear, acho que fica até mais curto. Que é a ideia de que o sistema de justiça criminal é como se fosse um jardineiro. Então, ele deixa a horta tudo paradinha, assim, tudo a grama paradinha. E o que aconteceria se nós tirássemos esse jardineiro? Não sabemos, mas pode ser que apareceriam novas flores, novas plantas, que naquele jardim unificado e planificado, né, que é o dilema que eles vivem lá na Europa, que é outro dilema daqui da América Latina, né, impede que surjam. Então, talvez, se a gente pensar que a gente precisa mudar desse sistema, seja de que forma que for, seja o melhor caminho, porque dessa mudança, retirando esse sistema de opressão, de violência, de reprodução, talvez possam surgir flores novas que nem saibamos que existam. Talvez pudesse, daí parafraseando, então, o Zé Cabaleiro, poderiam surgir flores do asfalto, inclusive. Exatamente. Akhenaton, porra, cara, obrigado, deixa eu parar de gravar aqui.